Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite de vocês. Fico bem feliz de ter espaço dentro do movimento espírita para falar desse assunto que hoje é a minha profissão, é o meu tema que eu sou apaixonada. Então, a vida inteira eu nasci espírita e a vida inteira eu sempre busquei propósitos de atuação que tivessem a ver assim com essas buscas de transformação e etc. E aí, quando eu me tornei mãe, eu trabalhava como facilitadora de grupos e desenvolvimento de pessoas em empresas, como coach de carreira, e quando eu me tornei mãe, eu me vi vendo que na prática eu não sabia nada, assim, que eu só sabia teoria, porque os filhos vinham, colocavam o dedo exatamente na minha ferida, e tudo que eu falava e fazia com os outros, com os adultos e etc., eu não conseguia colocar na prática dentro da minha casa com os meus filhos, né? E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu preciso olhar para isso, e comecei a estudar, então, sobre a parentalidade, que hoje tem muito conteúdo, tem muito suporte para gente que quer ter uma relação diferente com os nossos filhos. A parentalidade é essa qualidade de relação entre pais e filhos, né? E quando eu comecei a estudar parentalidade, eu comecei pela disciplina positiva, que normalmente acaba sendo a porta de entrada para os assuntos da parentalidade, comecei a me aprofundar, cheguei na neurociência mesmo, com profundidade, e comecei a ver o quanto o espiritismo já dizia sobre tudo que a neurociência está confirmando, e o quanto é lindo, né, o trabalho de Allan Kardec, quando ele dizia, se a ciência provar ao contrário, siga a ciência, porque a ciência realmente ela vai muito ao encontro de tudo que a gente tem na doutrina, principalmente nas obras básicas, né, se a gente volta lá, quando a gente tem alguma dúvida, volta na obra básica, e lá nas obras básicas a gente esclarece muita coisa. E aí a neurociência vem nos mostrando que o cérebro da criança, ele nasce completamente imaturo. Nós somos o mamífero que, quando nascemos, somos os mais imaturos que existem na natureza. Então, nós somos altamente dependentes dos nossos pais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero começar conversando com vocês. Eu vou tentar fazer aqui vou compartilhar minha tela aqui para fazer uma apresentaçãozinha. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. É que eu não vejo vocês, mas tudo bem, então. Qualquer coisa vocês falem, tá? Se vocês quiserem me interromper, se vocês quiserem perguntar, se quiserem fazer comentários, podem falar que eu não me importo. Eu gosto bastante que venham as contribuições, as reflexões de vocês também. E aí, nessa pandemia, nós tivemos, então, convites incríveis e altamente desafiadores nas relações entre pais e filhos, né? Primeiro que nós fomos colocados para dentro de quatro paredes, e tudo que antes a gente podia usar como distração, tudo que antes a gente podia usar como desculpa, tudo que antes a gente podia usar como bengala para não estar com os nossos filhos, para não estar com os nossos pais, para não ter que realmente conhecer aquele serzinho que tem lá, simplesmente acabou, fugiu das nossas mãos. A gente não tinha mais como usar tudo isso como desculpa para realmente não ter que lidar com aquele serzinho que nasceu como nosso filho. Nós, como espíritas, sabemos que não é à toa que esse ser está aqui. E aí, chegou a pandemia e parece que falou assim, agora é a chance de vocês. Enfurnou todo mundo em quatro paredes e agora a gente não tem mais como não lidar. E aí, o que trouxe nessa pandemia que foi muito desafiador? Foi essa questão de estarmos todos juntos e a única saída que nós tínhamos era o mundo virtual. Então, foi um salto que a pandemia trouxe para a gente gigantesco entre vínculos e mundo virtual. Acabaram existindo como se fossem dois extremos, né? Ou eu estou no mundo lá fora que o mundo virtual me oferece, ou eu estou nesse mundinho aqui dentro que parece tão pequeno e tão desafiante, e tão maluco, e tão desgastante, né? Eu comecei a atender famílias que diziam, eu não consigo mais respirar. Parece que se eu respiro, meu filho acha que eu estou disponível, e aí ele vem atrás de mim, e ele me chama, e a mamãe o dia inteiro, e a papai o dia inteiro, e aí o meu trabalho, que era a minha distração, que era meu lugar de fuga mesmo, meu lugar de respiro, agora volto para o mesmo lugar com os meus filhos. Então, tudo ficou como se fosse um grande emaranhado. E a única saída que a gente encontrava era o mundo virtual. É o mundo virtual. Né? Acabava que a única saída realmente dos nossos filhos e nossas, desse vínculo desse convívio tão profundo, tão
desgastante, tão intenso, era o mundo virtual. Então, também aconteceu um boom nesse mundo virtual. O que a gente percebe que não tem muita volta, né? Os estudiosos dizem que a gente assim, andou anos e anos no desenvolvimento e na utilização do mundo virtual, que se não tivesse a pandemia, a gente demoraria muito, 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 muito tempo para chegar nesse estágio que a gente está hoje. Né, de conseguir, por exemplo, fazer um encontro da Selfie online. Quanto tempo a gente ia pensar em fazer isso se não tivesse tido a pandemia? Né, de conseguir fazer palestras, de conseguir conversar com pessoas do mundo inteiro. Hoje, empresas contratam muito mais pessoas de diversos lugares do mundo, independente de estar na mesma cidade ou não, porque não precisa mais, a gente consegue fazer quase tudo remoto. Então, a gente realmente deu saltos incríveis na utilização da tecnologia. A gente sabe que a gente ainda vai ter muitas novidades por aí, mas é um caminho sem volta. A gente vai ter a tecnologia, os nossos filhos hoje vão viver esse mundo digital, né? São os filhos digitais. Eles vão viver isso com cada vez mais intensidade do que a gente viveu e do que a gente pode imaginar. Acontece que não era esse só o convite da pandemia, porque isso acontecia, como eu falei, em paralelo a esse convívio intenso familiar. E é muito interessante, porque o equilíbrio entre os dois mundos, a vida real e o mundo virtual, está exatamente nesses dois polos. O meu núcleo familiar e esse mundo sendo oferecido, assim, de uma maneira incrível, esse mundo lá fora, né, que na verdade é o virtual, sendo oferecido constantemente para essas crianças, para esses adolescentes, e em contraponto disso, a única coisa que eles têm dentro dessa pandemia é o núcleo familiar. O que isso pode estar querendo nos dizer? O que isso pode estar querendo nos dizer? Como que a gente vai conseguir esse equilíbrio, sendo que só existe esse núcleozinho aqui que realmente é seguro para poder dar esse suporte para essas crianças, para esses adolescentes? Então, nós vamos olhar um pouquinho para isso hoje. Como que agora essa pandemia, ela está melhorando, ela está passando, mas não tem volta. O mundo virtual já arranjou um espaço incrível dentro das nossas vidas, principalmente da vida de adolescentes e crianças. Então, como que a gente vai fazer para que eles tenham esse equilíbrio da vida real com a vida virtual? E por que isso é tão importante? Então, se a gente olhar para esse mundo virtual, que eu comentei que não tem volta, né? Ele veio assumindo esse espaço durante essa pandemia, veio assumindo o espaço, e ele tomou um espaço muito grande nas nossas vidas. Muito maior do que provavelmente é positivo que exista. Muito maior do que provavelmente é saudável, né? E não é nem provavelmente, realmente é muito maior do que o saudável. Hoje a gente vê pessoas numa mesa, famílias numa mesa de almoço, numa mesa de jantar, num sofá da sala, cada um com seu aparelho e completamente desconectados da vida real. Infelizmente, nós temos cada vez mais casos de crianças e adolescentes cometendo suicídios por questões que acontecem na vida virtual. Tem um caso muito triste de uma conhecida nossa, uma filha dela tem 12 anos, e aí quando começou a pandemia, ela realmente se enfurnou no quarto dela, né, e nesse mundo virtual. E foram assim 1 ano e meio que era muito difícil tirar ela de lá, muito difícil tirar ela de lá. E agora faz 1 mês ela se suicidou porque ela disse que ia voltar às aulas presenciais e ela não conseguia mais sentir prazer pela vida, e ela percebeu que ela ia ter que voltar a viver essa vida. E ela não tinha mais vontade nenhuma de voltar a viver nessa vida, e como ela não ia poder ficar só na vida que ela quer, que é a vida virtual, ela não via sentido. Ela deixou uma carta, gente, escrita tudo isso, que não fazia sentido nenhum para ela voltar para essa vida real. E como não faz sentido nenhum para ela voltar para essa vida real, ela não tinha o que fazer a não ser tirar a própria vida. E a gente vê cada vez mais casos disso acontecendo. Por que esse mundo virtual é tão atrativo? Por que esse mundo virtual é tão incrivelmente ele absorve as pessoas, né? Ele envolvente. Por que isso tudo é tão forte? E aí vocês podem me dizer que é porque tem acesso a tudo, que é porque você pode viajar, que é porque você pode encontrar 1000 pessoas, que é porque você pode fingir ser quem você não é, que é porque você pode encontrar pessoas de diversos lugares do mundo. Sim, tudo isso é muito atrativo, mas tem coisas, gente, que é muito mais profundo que isso e que está acontecendo deles conseguirem, né, levar os nossos filhos para esse mundo por desconhecimento nosso.
enquanto pais, enquanto mães. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. O que, que nós, enquanto pais e mães, podemos fazer para apoiar e ajudar os nossos filhos a lidarem com esse mundo virtual tão atrativo, a lidarem com esse mundo virtual tão perigoso, e a lidar com essa busca. Que busca é essa que faz com que eles encontrem no mundo virtual o que eles sentem que é importante para eles e que nós, pais, não estamos conseguindo ajudá-los a ter na vida real? Tá? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Teve um outro caso que há pouco tempo aconteceu, não sei se todos vocês sabem, de um menino de 16 anos, o Lucas, né, filho da cantora Valkyria, e ele postou um vídeo no TikTok em que ele simulava um beijo homossexual, e aí ele recebeu muitas mensagens de ódio, né, muitas críticas, os famosos haters, né, com tanto ódio mesmo, que na internet acabam sentindo-se livre, né, porque tem uma tela ali que protege, fica completamente impessoal, despersonalizado, né, e aí ele também acabou cometendo suicídio e por não aguentar tudo isso que chegou para ele, né? É o que se entendeu do ocorrido. A mãe dele disse que já estava levando ele ao psicólogo, que já tinha percebido transtornos psicológicos, né, crises existenciais, etc., mas que ela nunca imaginava que poderia chegar nesse ponto. Mas o mundo virtual também não tem só coisas ruins, né? Ele trouxe coisas maravilhosas também. Quantas e quantas famílias conseguiram se manter próximos por causa dessa pandemia, né? Por causa do mundo virtual. Então, a gente não está querendo colocar aqui como o mundo virtual sendo o vilão, tá? Não existe um vilão nessa história. O que existe é o quanto a gente precisa tomar consciência e entender do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento humano, para que a gente possa realmente ser apoio e possa evitar cada vez mais que esse desequilíbrio, né, desses espíritos que vêm com tanta sede por desenvolvimento. Então é isso. A gente resolve reencarnar, né? Estamos lá no plano espiritual, fazendo o nosso plano reencarnatório, e aí a gente escolhe lá, né? Dentro das possibilidades, dentro da nossa família espiritual, do nosso histórico, quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe, quais são os meus objetivos de desenvolvimento, os nossos pais estão lá, topam a parada com a gente, enquanto pais, topa a parada de ajudar a orientar esses filhos aí nessa primeira infância, nessa infância toda, nessa adolescência, nessa juventude, e talvez lá a gente não saiba também, né, tudo que envolve isso, mas a gente acredita que a gente vai dar conta. Ninguém planeja uma vida planejando que, tá, então aqui eu vou estar bem preocupada, né, com isso, então eu vou fazer aquilo. A gente não planeja assim, a gente planeja onde a gente quer chegar. O que a gente quer desenvolver nessa reencarnação? Né? Então, essa reencarnação eu vou trabalhar a minha humildade, nessa reencarnação eu vou trabalhar o meu orgulho, nessa reencarnação eu vou focar no perdão, nessa reencarnação eu vou focar na dedicação ao próximo. Então, a gente faz algumas metas, assim, mais superficiais, com algumas coisas lógicas que o nosso perispírito já está trazendo que vai ter bem prático no nosso corpo físico e em questões realmente de relações ali dentro de casa. Então a gente sabe que é tudo muito amarradinho, muito bem estruturado, muito bem organizado, né? E a gente, enquanto pais ou enquanto filhos, a gente vai com muita sede de dar certo, com muita muita vontade de dar certo, muita gana e muita certeza de que dessa vez a gente vai fazer diferente. E a gente reencarna. E quando a gente reencarna, a gente vem para esse corpinho pequenininho que está aí uma imagem, e totalmente ingênuo, totalmente puro. E eu digo totalmente porque quando a gente reencarna, a gente tem nós espíritas temos uma impressão, e temos muito dessas histórias, né? Não nas obras básicas, mas em outras obras, principalmente, de falar, já fica de olho nas tendências, já fica de olho nesse espírito que tá chegando aí. Não é um bebezinho puro, não, né? Tá trazendo mil coisas com ele. Sim, é verdade. Mas o cérebro da criança ainda não tem condições de colocar tudo isso para fora. Então, olha a perfeição, gente. Olha a perfeição de toda essa estrutura divina. A gente nasce num corpo,
num tamanho de crânio em que o cérebro ainda não tem como se desenvolver enquanto o crânio não vai crescendo. Ele não tem como ter toda a estrutura dele pronta ali dentro. Então a gente nasce com ela bem primitiva, onde o que a gente consegue colocar para fora é só instinto de sobrevivência. Então eu não choro porque eu sou manipulador, porque a parte que manipula, a parte que pensa, que cria estratégias, a parte que consegue pensar no depois, a parte que consegue pensar no ontem. Ah, ontem eu fiz isso, funcionou, então agora eu vou fazer aquilo. Nossa, então agora, nossa, mas agora eu tô com raiva, então eu vou fazer assim. Toda essa parte não tá pronta, não tem como a criança fazer isso. Então, aquele bebezinho que tá chorando no berço não tá te manipulando, não tá fazendo isso para te irritar, não tá fazendo isso porque ele é egoísta, não tá. Não, ele simplesmente está seguindo seu instinto de sobrevivência. E o que, que é esse instinto, gente? E isso é lindo porque na doutrina a gente encontra muito claro em várias partes das obras básicas o quanto eles falam que o nosso aparelho fisiológico ainda é imaturo o suficiente para a gente ir ajudando essa criança, esse ser que está reencarnando, a registrar novos caminhos que seriam os mais adequados para quando o seu cérebro começasse a ter as partes mais completas, em que suas tendências podem começar a aparecer, ele já desenvolveu outros caminhos que ele falou, opa, mas isso aqui, será? Isso aqui parece que faz mais sentido. E ele pode sobrepor as coisas negativas de antes. Então, vamos supor que nós temos um espírito bastante violento, né, bastante agressivo, etc. E aí nós temos uma parte do cérebro onde isso poderia vir com muita clareza, né, que não está pronta, e ele nasce e ele recebe desses pais muito amor, muito acolhimento. Diante de seus erros, muito acolhimento, muito amparo, muita orientação. Quando esse caminho, nessa parte do cérebro que poderia demonstrar com mais clareza a sua agressividade, o seu egoísmo, a sua violência, começa a ficar pronto e isso começa a vir com força, ele entende assim, opa, mas peraí, foi isso aqui que eu aprendi agora, isso aqui não faz sentido. E aí, não estou querendo dizer que ele vai substituir, mas ele vai ter possibilidade de começar a vivenciar caminhos e escolhas diferentes. Se esse espírito que nasce com todas essas tendências ainda apagadinhas, porque o cérebro não está pronto para ele vir para fora, recebe da família diante de um erro, agressão, punição, violência verbal, não precisa nem ser física, violência psicológica, como forma de educar esse espírito a fazer o certo. Quando essa parte do cérebro começa a ficar pronta, esse espírito entende, opa, é isso mesmo. É pela agressão mesmo, é pela imposição mesmo, é pelo grito mesmo, pela violência mesmo, eu tô certo. E aí a gente tem cada vez mais uma sociedade que esconde sua violência pelas regras que são colocadas, pelos papéis de autoridade, né? Mas a gente continua perpetuando as mesmas violências de diversas e diversas vidas passadas, né? Simplesmente a gente vai aprendendo a colocar capas, máscaras para essa violência ser colocada para fora de formas diferentes. Então, a gente reencarna, e a gente reencarna com esse instinto de sobrevivência. E aí, uma das coisas que a neurociência trouxe, além dessa ideia do cérebro, que para mim, assim, muda tudo, né? Eu saber que esse serzinho que está aqui ainda não tem o cérebro pronto para ser responsável pelas suas ações, ele ainda não é responsável pelas suas ações ainda são puramente instintivas, e quanto mais eles erram, mais eu tenho possibilidade de ensiná-los caminhos do bem, caminhos amorosos, através da minha conduta com eles. Para mim, isso já transformou completamente a minha forma de olhar e educar os seres humanos desse novo mundo, né? O quanto que a gente realmente pode ensiná-los pelas nossas experiências esse caminho do bem, esse caminho do amor, esse caminho do acolhimento, esse caminho de respeitar o outro, a diferença, né? De que a gente não precisa impor as coisas sobre ninguém, nem mesmo sobre uma criança, que é o ser mais indefeso ainda de todos. E aí, a gente reencarna com esse instinto de sobrevivência, e a neurociência trouxe essa informação que para mim é incrível, de que a gente tem necessidades que a gente vai buscar com todas as forças da nossa vida, começando desde pequenininho, desde que a gente nasceu, para a gente sobreviver. E essas necessidades não são simplesmente fisiológicas. Então, sim, ele vai chorar muito por mamar, por comida, por alimentação. Ele vai chorar muito por sono, por conseguir. Eu preciso, eu não estou me sentindo bem. Toda vez que a criança não estiver se sentindo bem, ela vai chorar, ela vai pedir ajuda. E a gente é altamente dependente enquanto a gente é criança. A gente precisa, sim, de um adulto que nos ajude, diferente dos outros mamíferos, né? Que em pouco tempo já se tornam completamente independentes. E por que será que Deus criou essa obra desse jeito, né?
Se nós não fôssemos dependentes, altamente dependentes, provavelmente nossos pais, com pouquíssimo tempo de vida, já jogaria a gente para o mundo e, de novo, a gente estaria sozinho, sem vivenciar a possibilidade de vivenciar anos e anos de amor, de afeto, de entrega, de acolhimento, que é o que a gente quer que esses espíritos vivam como caminhos de transformação social. Então, é tudo muito, muito arquitetado, né? Então, nós somos altamente dependentes e nós pedimos fisiologicamente, neurologicamente, por conexão. Isso, gente, a neurociência provou que é para sobrevivência. Bebês, crianças, adolescentes e adultos que não tiveram conexão, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, vão sempre ter questões psicológicas, vão sempre ter questões de saúde e muitas vezes não vão sobreviver. Muitas vezes não vão sobreviver por falta de conexão. Pode dar comida, pode dar espaço para dormir, pode dar roupa, pode dar casa, pode dar tudo que o fisiológico, tudo que fisicamente a gente consegue ver, que está dando. Muitas vezes, esses seres não passam da infância, não passam da primeira infância, adoecem, sem ninguém saber por quê, e chegam a falecer. Faltou o quê? Faltou um elemento básico para essa sobrevivência, que é a conexão, que é o vínculo, que é essa dependência emocional, que faz com que nós queiramos sempre estejamos buscando sempre sermos vistos. Então, nossos filhos, nossos bebezinhos com esses olhinhos que vêm nos procurando, né? Que nos procuram desde que nascem, o que eles estão buscando? Conexão. Sentir-se vistos, sentir-se considerados, sentir-se importantes e sentir-se amados incondicionalmente. Todo ser humano busca isso, desde que nasce. Qual que é o grande pulo do gato, gente? O grande pulo do gato é que a gente busca isso desde que a gente nasce, e o que a gente recebe com relação a isso é o que a gente vai construir de crenças sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre as relações. Então, se quando eu choro, quando eu sou pequenininho, bebezinho, eu recebo o acolhimento, eu entendo, opa, eu sou importante. Se quando eu reclamo enquanto bebezinho, a minha mãe, meu pai vem, me olham e dizem, o que está acontecendo com você? O que você precisa? Você é importante para mim, né? E diz, opa, eu sou visto, eu sou amado, eu sou importante. Olha como é legal as relações humanas, uma pessoa cuida da outra. Se eu vou crescendo num ambiente familiar onde sim, tem raiva, sim, tem discussões, sim, tem tristeza, porque faz parte, são emoções humanas, mas o que acontece quando essas emoções vêm? Como que eles me ensinam a lidar com essas emoções? Como que eles me acolhem sabendo que eu tenho tudo isso dentro de mim? Opa, eu sou importante, sou amado mesmo com tudo isso. Eu não sou agredido, não sou punido, não sou colocado de castigo, não sou violentado porque eu explodi emocionalmente. Por quê? Eu não tenho cérebro suficiente para controlar isso ainda. E essas emoções são básicas do desenvolvimento humano. E eu sou acolhida por tudo isso. Opa, então tudo que faz parte de mim, sim, faz parte. E tá tudo bem, eu não sou inadequado, não sou inapropriado, só preciso aprender a lidar com isso. Ah, entendi. Então, a gente vai construindo desde bebezinho essas crenças sobre si mesmo e como que eu vou ser visto e como que eu vou ser amado? Como que eu vou me sentir importante? Como que eu vou fazer para conseguir ter o que eu preciso, o que o meu cérebro precisa para poder se desenvolver bem? E quando eu falo sobre o que o meu cérebro precisa, é muito interessante que isso tudo não é só psicológico. Cada vez que eu recebo todas essas minhas necessidades ocultas que antes a gente não sabia, né? A neurociência hoje traz com muita clareza. Eu libero no meu organismo hormônios, então é fisiológico. É fisiológico, não é só psicológico, né? Não é só algo que a gente vai entendendo que funciona assim. Hoje já se mede, né? As partes do cérebro que são ativadas em cada tipo de respostas para um bebezinho, para uma criança, para um adolescente, para um adulto. E aí a gente vai construindo a nossa casinha, gente, eu gosto bastante de usar essa metáfora, de que a gente está construindo a casinha que a gente vai colocar ali de pé no mundo para viver. E a gente vai construindo essa casinha com o quê? Pisos fortes, bem estruturados? Então, eu choro lá no meu berço, desde bebezinho, porque eu tô sentindo algum incômodo, eu não sei o que é. Não sei se é fome, não sei se é frio, eu tô sentindo um incômodo. E eu, na hora, já recebo aquela resposta daquele ser, daquele amor. Porque eu só consigo sentir o que ela me dá. Daquele amor e diz, nossa, o amor tá aqui. E ele tá me dizendo que tá tudo bem, ele tá me acolhendo, ele tá me dando
suporte para eu lidar com isso, seja me dando alimento, seja trocando a minha fralda, seja me acolhendo. Eu simplesmente posso estar chorando porque eu tô com medo, tô angustiado de estar sozinho. Eu passei 9 meses dentro de alguém, né? Nunca me senti sozinho, de repente eu tô sozinho. E aí eu sou acolhido de novo, e sou colocado de novo em contato com aquele coração que batia. Eu entendo, opa, o mundo é bom, é seguro sim. Eu vou criando essa imagem de que sim, é seguro, sim, as relações humanas são possíveis de serem equilibradas, né? De que eu não preciso estar o tempo todo lutando para ser visto, e aí nós vamos chegando nesse lugar dessa infância, que ela vai abrindo mão de si mesma, abrindo mão de suas necessidades para conseguir ser visto de qualquer jeito, porque essa necessidade de conexão, as crianças às vezes não, nós todos colocamos muitas vezes acima até das necessidades básicas. Então, às vezes eu posso deixar de comer para ser visto, às vezes eu posso deixar de controlar o meu organismo, de me desenvolver fisicamente para ser visto, para se sentir importante, para receber às vezes um abraço. Muitas vezes eu posso começar a desenvolver doenças para ser visto. Quantos e quantos de nós só pegamos nossos filhos no colo quando estão doentes? E aí, nosso cérebro muito inteligente, instintivamente entende, esses são os caminhos que eu preciso fazer para conseguir receber essa conexão que eu preciso, esse olho no olho, esse acolhimento, esse colo, esse amor. E aí a gente vai criando esses caminhos, né? Como que eu faço para ser visto? Por quê? Porque fisicamente, fisiologicamente, eu preciso de hormônios da felicidade. Hormônios que fazem com que eu me desenvolva bem e me sinta bem. Aqui eu selecionei 4, que a gente diz que são os 4 principais, né? Que são neurotransmissores que vão ajudando as nossas células, né, a se desenvolverem, a trazer essas sensações de bem-estar e etc. E eu selecionei 4 aqui, né? Que são a endorfina, a serotonina, a dopamina e a ocitocina. E, coincidentemente, são os mesmos hormônios que as drogas estimulam no nosso organismo, que o mundo virtual estimula no nosso organismo. Então, olha, gente, que interessante isso. Se a gente consegue oferecer para os nossos filhos, desde bebezinho, esse acolhimento, essa conexão, esse cuidado, esse atendimento, onde a construção da sua casinha, então vamos supor que no começo eles estão só por instinto buscando sobrevivência, e a gente está começando a construir o piso dessa individualidade. E aí a gente dá muito acolhimento, a gente dá muito amor, a gente dá muito amor incondicional, né? Não é porque você quebrou uma coisa, jogou uma coisa no chão, porque você ainda não tem o cérebro controlado o suficiente para conseguir segurar a sua vontade, etc., que eu vou brigar com você. Eu vou te acolher e eu vou te ensinar como a gente faz quando a gente quebra alguma coisa, como a gente faz para não quebrar a próxima vez, como a gente faz para lidar com a nossa vontade. Eu vou, como pai, como mãe, tirar as coisas do alcance se ele ainda não tem capacidade de lidar com aquilo. Para quê? Para que eu não precise ter situações assim estressantes para mim, estressantes para ele. Não tem necessidade da gente criar situações desafiantes, elas já vão acontecer por natureza todos os dias. Então a gente vai cuidando, e conforme a gente vai cuidando e ajudando a construir esse piso forte, então não é assim, eu preciso construir meu piso, putz, mas eu não tô recebendo. Beleza, então vou pegar essa tábua aqui que tá meio bamba, meio podre, mas é o que tem, coloca aqui no piso. Nossa, eu tô chorando faz horas, ela não consegue me ouvir. Mas então é isso, né? A vida é assim, fazer o quê? O piso é meio bambo mesmo. E tudo que eu vou recebendo na minha casa, nos meus 3 primeiros anos principalmente, até os 7 muito forte, até os 14 mais ainda, antes de ir para o mundo mesmo, é o que eu vou acreditando que é a vida. Então é isso, é o que eu mereço, né? Eu mereço isso, é isso. Mesmo que eu peça por ajuda, eu mereço isso. Eu erro porque eu sou ruim, né? Eu não acredito que você fez de novo, olha como... Oi, pode falar. Só um pouquinho, é só que o pessoal pediu para você clicar em ocultar, porque não está aparecendo tudo para gente aqui. Essa Isso. telinha... Desculpa Então tá. interromper, tá? Obrigada. Imagina, imagina. Eu achei que não aparecesse para vocês essa telinha de baixo. Isso aí. Tô falando muito rápido? Posso continuar assim? Tá tranquilo, Ótimo. pode continuar. Uhum. Então tá bom. Meu raciocínio vai, eu vou indo junto. Então, quando a gente devolve para eles punição, quando a gente devolve para eles bronca, quando a gente devolve para eles castigo, quando a gente devolve para eles a nossa violência, que muitas vezes é invisível, não atender a uma necessidade é violento, né? Quando a gente devolve para eles, quando a gente ignora a criança, tudo isso são violências invisíveis. E a gente está dizendo para a criança, o cérebro dela eu não mereço atenção, eu não mereço
ter um bom espaço nesse mundo, eu não mereço, eu sou uma pessoa inadequada, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa preguiçosa. E quantas vezes a gente ainda fala isso para a criança, a gente dá rótulos, né? Ai, meu Deus, teimoso, ai, meu Deus, você é muito nervoso, ai, você é muito agressivo, você tem que deixar de ser agressivo. Opa, eu sou agressivo. E a gente vai criando, então, essa casinha com esses pisos falhos, cheios de buraquinho. O meu corpo está precisando de endorfina, meu corpo está precisando de serotonina, meu corpo está precisando de dopamina, de ocitocina. Estou gritando por esses hormônios. Ocitocina, inclusive, é conhecido como hormônio do amor, porque é o principal hormônio que se produz na relação mãe e filho. É o hormônio responsável por um parto natural, é o hormônio responsável por uma boa amamentação, e ela vem dessa conexão, dessa entrega e esse vínculo emocional. E ele é muito necessário para o bom desenvolvimento do organismo. Então, a criança vai gritar muito por isso, instintivamente. O que ela quer? Colo, ela precisa desse colo, ela precisa de ocitocina, um abraço longo, libera ocitocina até em adultos, entre adultos. E então, eles estão sedentos, psicologicamente e fisiologicamente, por hormônios da felicidade, por hormônios do amor. E se a gente não vai encontrando isso, gente, desde a nossa infância, o nosso piso vai ficando cheio de buracos, cheio de falhas. Putz, eu não tenho e eu preciso. E aí nós vamos começar a precisar construir a parede do cérebro já está na fase de desenvolvimento da parede, mesmo o piso estando falho. E aí começa as paredes, cheias de buraco, sem tijolo suficiente, sem tinta, sem acabamento, toda meio fraquinha. E aí tá na hora de construir o telhado, e a gente vai construindo o telhado sem isso e tal, mas de repente eu recebi um celular. E nesse celular eu vi um desenho muito legal, e que eu me diverti demais. E quando eu me conectei com esse desenho, eu me desconectei da minha vontade de estar com a minha mãe, porque eu entrei num mundo que faz eu me desconectar completamente de mim. E aquele mundo me ajudou a liberar dopamina, me ajudou a liberar endorfina e me fez muito bem. Então, no dia seguinte, eu vou pedir para ver de novo. Não só porque o desenho é legal, no sentido de imagem, de cores, que tem milhares de coisas que fazem mal, que a gente já sabe também para os olhos, né, para o nosso cérebro, que fica completamente parado, não tem exercício cerebral quando a gente está assistindo uma televisão, completamente passivo, então a gente está perdendo tempos e horas de desenvolvimento, energia acumulada no organismo, e a gente ainda está recebendo produção de hormônios necessários para o nosso bom desenvolvimento. E aí eu vejo e falo, putz, aquele buraco lá do meu piso, que precisava de endorfina, de serotonina, de dopamina, ocitocina, eu tô tendo agora esses hormônios, então eu preciso. E aí a gente começa o resto da nossa vida. Isso até nós, gente, adultos hoje, nós passamos por isso também. Buscamos o resto das nossas vidas como produzir esses hormônios para tapar aqueles buracos lá atrás. Só que a gente não sabe que eles não vão ser tapados. Eles vão ficar porque eles já foram construídos. Para eu conseguir realmente refazer aquele piso, existe uma necessidade de uma busca profunda de autoconhecimento, de terapia, de autodesenvolvimento. Não é os outros que vão tampar o meu buraco. Não é a droga que vão tapar essas falhas no meu piso. Por mais que a gente saiba que o grande consumo de drogas e causa vícios, com certeza, assim como a tela causa vícios, assim como os jogos causam vício, é o quanto que eles conseguem nos ajudar a produzir exatamente isso que o nosso corpo precisava. Então, se a gente começa a perceber que a busca pelo mundo virtual, que ele é maravilhoso, o mundo virtual é maravilhoso, ele pode vir como algo que acrescenta as minhas possibilidades de atuação no mundo, se aqui estiver ok, eu tenho aqui o que eu preciso. Eu tenho endorfina, eu tenho serotonina, eu tenho dopamina, eu tenho ocitocina, eu sou visto, eu sou considerado, eu sou reconhecido, eu sou importante. E aqui é só mais uma forma que eu tenho de ter tudo isso e de acessar coisas que o mundo real não me permite acessar. E que cada vez mais esse mundo virtual vai me ajudar a acessar. Mas se aqui eu não recebo essas coisas que eu preciso no meu fisiológico, não tem problema, porque aqui eu recebo. Eu não sou dependente desse mundo virtual. Então, quando a gente consegue trazer os nossos filhos para uma construção, nessa primeiríssima infância principalmente, desse vínculo, dessa entrega das necessidades fisiológicas, das necessidades de vivências e experiências dentro do caminho do bem, dentro o que essa reencarnação me trouxe como objetivos de desenvolvimento, se eu consigo oferecer isso para os meus filhos, desde pequenininho, eu vou estar construindo pisos fortes, paredes fortes, para o que ele conseguir pelo mundo virtual, o que ele também tiver acesso no mundo virtual, não vai ser para tapar buracos, vai ser simplesmente porque é mais uma forma.
é mais uma forma de obter, mas não a única. E aí, nós vamos entendendo, né, eu peguei aqui uma passagem do Divaldo Franco, do livro Constelação Familiar, que ele fala assim: a família, sem qualquer dúvida, é o bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento e da experiência para uma jornada feliz na sociedade. Não adianta nós falarmos para os nossos filhos que ele tem que perdoar, não adianta falarmos para o nosso filho que ele tem que amar ao próximo, que ele tem que respeitar, que ele tem que ser gentil, se ele não recebe isso de nós. Eu não posso ser violento com ele para me respeitar. O que eu estou ensinando é violência, não é respeito. Eu não posso ser violento com ele para perdoar o irmão, para dividir um brinquedo. O que eu estou ensinando é violência, não é dividir o brinquedo. Os nossos filhos, eles aprendem pela experiência, e pela experiência que eles vivem por nós. Eu não posso dizer para ele, você não pode ficar nessa internet o dia inteiro, onde já se viu, você tem que ser feliz com o que você tem. Mas que felicidade eu estou oferecendo para ele? E a felicidade de uma criança é o olhar dos pais. É o olhar verdadeiro dos pais. Não é os pais pegarem a criança, colocarem no carro e levar para passear. E nesse passeio ele está no celular, ou ele está olhando as coisas, e o que a criança está fazendo, deixando de fazer, o que ela está sentindo, deixando de se sentir, o que ela está pensando, deixando de pensar, não interessa aos pais. Ou seja, a criança continua não sendo vista, continua sendo violentada, e é uma violência invisível. Né? A gente, graças a Deus, estamos dando passos cada vez maiores, né, de não ter a violência física dentro de casa. Lógico que em muitos lugares ainda tem, mas são passos que estão sendo dados. Mas essa violência invisível ainda existe e a gente não está conseguindo oferecer para crianças o que ela precisa instintivamente, e ela vai buscar aonde ela conseguir. Antigamente era na natureza, né, que as crianças ficavam soltas e buscavam nesse convívio com a natureza, com os vizinhos, com os amigos, etc. E lógico, acontecia milhares de coisas que a gente não tem nem ideia, ruins e positivas, né? Sim, muitas e muitas e muitas crianças foram abusadas, a gente não tem ideia, e a gente diz, né, quem busca amor encontra abuso. Então, quantas e quantas crianças sofriam abusos psicológicos, físicos, sexuais, etc., e nem contavam para ninguém, porque pelo menos se sentiam vistas, pelo menos no seu organismo era liberado uma ocitocina, era liberado, e não estou dizendo que elas estavam se sentindo bem no momento, mas em algum lugar fazia sentido aquele contato. Infelizmente, nós, né, precisamos de contato, mesmo que seja de uma qualidade ruim. Hoje já se sabe que muitas crianças provocam os pais, ou provocavam, pelo menos nos estudos, né, até apanhar para ter algum contato físico. Porque é nesse contato físico da mãe e do pai com a criança que é liberado, por exemplo, a ocitocina. Então, o quanto que realmente é instintivo e o quanto nós, pais, podemos ir preparando essa casinha com qualidade, nesse bastião seguro, né, para que eles possam enfrentar essas tentações, né, do mundo lá fora. A Joana de Ângeles, no Amor Imbatível Amor, ela fala que é na infância que se fixam em profundidade os acontecimentos. As impressões de aceitação como de rejeição se lhe esculpirão em profundidade, abençoando-o com o amor e a segurança, ou dilacerando-lhe o sistema emocional, que passará a sofrer os efeitos inconscientes na animosidade de que foi objeto. Então, se os nossos filhos vão para esse mundo virtual sedentos de aprovação, sedentos por serem vistos, sedentos por hormônios da felicidade que eles não conseguem sentir no mundo real, com certeza teremos muitos problemas com eles nesse mundo virtual. Com certeza teremos crianças e adolescentes suscetíveis a milhares de perigos que estão aí nesse mundo virtual. É como se a gente abrisse a porta do mundo para eles e falasse, vão completamente despreparados. E a gente não está falando só, lógico que vocês sabem os milhares de perigos que podem acontecer, né, dos perigos que acessam a eles, mas não só coisas perigosas são perigosas. Como eu falei, às vezes simples desenhos, simples jogos que ajudam eles a desenvolverem a produzirem esses hormônios que ficaram faltando
da nossa relação com eles enquanto crianças é o suficiente para tirá-los da vida real e que depois é muito difícil a gente conseguir trazê-los de volta. Meu Deus, Alcio, então agora que meu filho já está lá no jogo o dia inteiro, etc., não tem mais volta? A gente sempre tem volta, até depois de adulto, até depois até depois de idoso, sempre tem volta. Né? Mas a ideia é o quanto é mais fácil se a gente já construir a casinha sem buracos. Né? E eu vou dizer para vocês que, lógico, ainda é muito difícil que isso aconteça, porque nós não sabemos o que é conexão. Quando fala assim, a gente precisa se conectar com o seu bebê, a gente olha para o seu bebê e fala, tá, e agora? Né? Como assim? O que é conexão? O que é essa emoção? E por que a gente não sabe? Porque a gente não é conectado com a gente mesmo. Se a gente sente raiva, a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa para acabar com essa raiva. Se a gente está triste, a gente tem que acabar com essa tristeza. Se a gente está sentindo, não posso estar me sentindo assim. Se eu pergunto para você, o que você realmente gosta de fazer? O que te faz bem? Qual é o seu propósito? Quais são os seus valores? A gente não sabe. Porque a gente está o dia inteiro sendo convidado a atender demandas externas, a atender expectativas sociais. Meu filho não pode chorar e não pode fazer escândalo, por quê? Porque os outros vão pensar o quê? Porque vai incomodar os outros. Então, nós estamos sempre buscando educar os nossos filhos para atender uma demanda social, uma imagem, uma expectativa social, sem ajudá-los, assim como nós tivemos que atender uma expectativa social, sem ajudá-los, assim como a gente também não foi ajudado, a entender o que sentimento é esse, que emoção é essa que está aqui. Não quer dizer porque ele se jogou no chão, porque ele explodiu, etc., que eu vou dar o que ele quer. Não, mas está tudo bem fazer isso, filho. Você não está sabendo lidar com essa emoção. Vamos tentar entender que emoção é essa? Você não vai conseguir o que você quer desse jeito, mas também não vai ser punido por não saber lidar com essa emoção. Porque existe essa emoção dentro de você. Que emoção que é? O que ela está te avisando? Que instinto, que necessidade será que você está precisando e que o seu corpo está dizendo para você? Vai lá, grita por isso. E aí, muitas vezes, esse grito vem sim pela raiva, vem pela explosão, vem pela tristeza. O que é? Então, essa conexão consigo mesmo, né? Esse olhar que nós não temos para nós, a gente não consegue ter para eles. Então, é um convite, na verdade, se a gente está preocupado, e de novo, os problemas externos que nos preocupam, né? Se a gente está preocupado com os nossos filhos não serem engolidos pelo mundo virtual, não serem levados para esse lugar onde os aplausos que eles recebem nas redes sociais são muito importantes para eles, porque talvez seja o único aplauso que ele receba, seja o único olhar que ele receba, seja a única vez que o corpo dele produziu endorfina, produziu serotonina, produziu dopamina, que é o hormônio da recompensa, né, que a gente recebe quando a gente tem uma meta, a gente atinge essa meta, é esse hormônio que é produzido, que é o da dopamina, que faz a gente se sentir super bem. Quando é o único lugar que ele recebe isso, no dia que ele não recebe esse aplauso, no dia que ele recebe vaia, que ele recebe ódio, é como se tivesse aberto um buraco nele, porque ele não sabe mais nenhum lugar onde buscar aquilo. E se aonde eu tenho isso eu não tenho mais, para que eu vou viver? Se o meu instinto de sobrevivência diz que é para isso que eu vivo. E se a gente pensar o quanto essa arquitetura de vida é maravilhosa, se o nosso cérebro faz isso, e se a gente desde pequenininho aprende que é nas relações humanas, que é no olhar, que é no acolhimento, que é no reconhecer o outro, que é no respeito, que é nessa troca que a gente vai ter isso, imagine os saltos de evolução que a gente não teria em cada reencarnação. Se os nossos pais, ou se nós como pais, conseguíssemos ensinar isso para as crianças, conseguíssemos ser exemplo disso, conseguíssemos proporcionar isso para eles, que fisiologicamente o organismo deles pedem, o cérebro deles pedem, e ao mesmo tempo, psicologicamente, espiritualmente, são os saltos que a gente precisa dar, são os caminhos que a gente precisa ir caminhando e entendendo. Por mais egoísta que eu seja, né, por milênios e milênios aí de reencarnações, se eu recebo na minha infância muito olhar, muito acolhimento, muito amparo, muito respeito, eu vou trazer isso com tanta verdade para a minha segunda infância, que quando as minhas tendências começam a vir de egoísmo, de etc., começa a não fazer sentido, e eu tenho muito mais força para lutar contra esse egoísmo. E aí, não vou precisar buscar nas redes sociais algo que alimente esse meu egoísmo, porque o que me alimenta as minhas necessidades fisiológicas não tem a ver com esse egoísmo mais. Não tem a ver com as relações, com o meu olhar para o outro porque eu fui olhado, com o meu amparo ao outro porque eu fui amparado, né? Com me sentir-se bem a partir do momento em que eu via meus pais tendo um autocuidado, meus pais buscando seu desenvolvimento, meus pais buscando lidar com suas próprias aves para lidar comigo. Então, quão incrível é o nosso poder de transformação da sociedade a partir desse núcleo familiar. Detente a refletir no fato de que cada vez que o Criador põe nos teus braços um de seus espíritos, convertido em filho na tua carne,
ou dos teus ensinamentos é um indicativo do quanto ele confia em ti. E agora, nesse mundo que nós estamos virtual, o quanto que a gente realmente precisa estar ciente do que esse mundo virtual representa, porque ele é tão atrativo, e como a gente pode realmente cuidar e amparar os nossos filhos nesse mundo, oferecendo vida real. A vida real e o mundo virtual só estarão em equilíbrio se a gente tiver oferta suficientemente atrativa dos dois lados. E aí não é, de novo, com proibições, broncas, obrigações que a gente vai tirar os nossos filhos desse mundo, que oferece completamente o oposto para ele. No mundo virtual ele tem liberdade, ele tem acesso ao que ele quiser, ele tem... como é que fala quando você... anonimato, se ele quiser. Ele pode fazer o que for, tem que ser responsável por isso. E isso é muito assustador, ele não ter que responder pelas coisas, né? E é isso que faz com que cada vez mais as crianças, os adolescentes, etc., coloquem isso de uma forma tão forte para fora. Foi feita uma pesquisa esses tempos atrás, colocaram alguns adolescentes assistindo uma mulher tocando violão, e aí pediram para ele, depois que ela terminou, e falaram, olha, eu gostaria agora que vocês dissessem para ela tá ali vendo vocês, né, ligaram a webcam, o que vocês acharam? Primeiro fizeram sem a webcam, ela vai ouvir de vocês depois, então vocês podiam dizer para ela o que vocês acharam. E aí alguns falaram, nossa, maravilhoso, não sei o quê, etc. Outros falaram, olha, eu achei horrível, achei que nada a ver, o jeito que ela se postou, o jeito que ela mexeu a mão, ela fazia caras, ela mexia, não, nada a ver. E aí depois ligaram a webcam e falaram, agora ela tá ao vivo, fale. Eles já diminuíram um pouquinho ali o tom. Eu acho que tem algumas coisas que você pode melhorar, né? Mas, assim, lógico, no fundo foi ótimo, sua determinação. Né? E, de repente, falaram, então, agora tiraram o computador e trouxeram ela para a sala. Por favor, falem para ela. E aí ninguém teve coragem de falar nada. Você falava, foi bem legal, foi muito bom. Uhum. Ou seja, a internet, essa vida virtual, ele traz uma falsa impressão de que não existe responsabilidade. Eu não vou precisar responder pela forma que eu me conversar com ela. A tela me protege, e isso leva para um lugar de muito perigo. Muito perigo. Você pode disseminar e impactar as pessoas com tudo que tem de pior dentro de você, porque você não tem mais filtro. E você não aprendeu a lidar com isso na vida real, muito menos na vida virtual. Na vida real, o que a gente aprendeu? Você não pode sentir isso, acabou. Você não pode falar isso, acabou. Ok, mas se ninguém sabe que sou eu, se eu lá apago minha tela, ninguém sabe que sou eu, posso fazer, não é verdade? Se ninguém sabe, o que eu aprendi foi bloquear. Se eu estou bloqueando, ninguém sabe que sou eu, posso fazer. Então, quando a gente não aprende a acolher a nossa raiva, quando a gente não aprende a ser visto mesmo com raiva, ser acolhido, ser amado pelos nossos pais, mesmo fazendo coisas erradas por causa da minha raiva, por causa do meu impulso, por causa do que for, e eles irem me orientando a lidar com tudo isso, o dia que eu não precisar mais dizer que sou eu posso pôr para fora de qualquer jeito, porque eu só engoli até hoje. Eu não aprendi a lidar, eu só aprendi a engolir. Então, o quanto que todo esse caminho do mundo virtual doentio de hoje é, sim, respostas de um núcleo familiar falho, de um núcleo familiar, de uma primeira infância, de uma primeiríssima infância, ainda com pisos muito fracos, muito esburacados, né, e que fazem com que nós vamos para o mundo virtual em busca do que a gente ia no mundo real também. Porque nós, adultos hoje, que estamos começando a viver essa área digital, também passamos a nossa adolescência buscando as mesmas coisas, né? Só que no mundo real, que era onde tinha ali essas possibilidades. Então, a gente precisa, sim, ter esse cuidado. E aí, como que a gente pode ajudar isso, então, para os nossos filhos que já estão lá, né? Então, a primeira coisa que a gente diz é realmente a gente tentar evitar ao máximo o acesso, desde pequenininho, e isso é muito desafiante, principalmente agora na pandemia, porque se a gente quer fazer alguma coisa, a única forma que a gente tem dos nossos filhos ficarem quietos é uma tela, a gente sabe disso. Colocou na frente da tela, virou zumbi, eu consigo lavar louça, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer o que for, a idade que for. 6 meses já tem bebezinho lá que fica parado na cadeirinha com o computador, a gente sabe disso, tem milhares de famílias que colocam o computador para poder dar almoço, para poder fazer as coisas, colocam iPad, celular, etc. A gente fala assim, mas eles já nasceram com chip, você tem que ver, ele é pequenininho, ele já vem assim com o dedinho no meu celular. Gente, eles repetem tudo que a gente faz. O que eles veem a gente fazendo o dia inteiro é assim no celular, é isso que eles vão fazer, não é porque eles nasceram com o chip do celular, é porque eles nasceram assim. Nós também imitávamos os nossos pais em tudo que eles faziam. E eles imitam a gente do que a gente faz. Nossa, mas ele é bebezinho, ele engatinha pro meu celular. Claro, é isso que tá na sua mão o dia inteiro.
os filhos querem objeto de desejo dos pais. Quando a gente era pequenininho, a gente via a nossa mãe com papel e caneta, era isso que a gente ia atrás. Se a gente via a nossa mãe com pano de prata, era isso que a gente ia atrás. Era uma panela, era isso que a gente ia atrás. Hoje eles vão atrás do celular porque é o que está na nossa mão. O tempo todo é o que está na nossa mão. E é um mundo que, para eles não veem a hora de ter, porque se nós estamos ali o dia inteiro, com certeza é bom. Nós somos um exemplo para eles. Então, primeira coisa é o quanto nós estamos fugindo da vida real, que são o contato com eles, com essa vida virtual, né? Que realmente é muito mais atrativa. A gente tem o mundo nas nossas mãos. Nós adultos temos ali tudo que a gente quer à nossa disposição. E não precisamos lidar com as nossas emoções, porque toda vez que a gente conecta o mundo virtual, a gente se desconecta da gente também. Então, é muito mais fácil a gente lidar com o mundo virtual do que com o mundo real. E aí, a gente fazendo exemplo disso para eles. Segunda coisa, né? Lógico, o tempo de telas, mas a gente cuidar e não acreditar que, mas é um desenho tão educativo, a gente está liberando hormônios que vai ser viciante para a criança. Por quê? Porque ela provavelmente não tem esses hormônios na vida real. Claro que eu dou amor para ele, claro que eu dou carinho, claro que eu dou olhar, claro que eu dou atenção, claro que eu dou não sei o quê. Isso tudo, gente, ninguém tem dúvida que os pais dão, mas o que a gente faz quando eles nos desafiam? Quando eles estão com raiva, quando eles estão dando birra, quando eles estão teimosos, o que a gente faz? É ali que normalmente vem a crença, eu sou inadequado, eu não sou aceito, eu só sou aceito quando eu faço coisas boas, eu só sou aceito quando eu cumpro o objetivo dos outros, eu só sou aceito quando eu atendo expectativas da minha mãe, que é ficar quietinho, que é obedecer, que é não sei o quê. E aí, se eu vou para um mundo onde eu sou aceito de outras formas, é lá que eu vou querer ficar, no mundo virtual. Então, a gente conseguir ir entendendo que é nessas relações desafiantes do dia a dia que a gente está alimentando a busca pelo mundo virtual. Tá? Isso é super, super, super importante e super verdadeiro, fisiologicamente falando. E aí, para vocês terem uma ideia, os grandes profissionais da tecnologia aí lá do Vale do Silício, né? A gente já sabe, se vocês quiserem pesquisar na internet também tem, eles não dão tecnologia para os filhos deles até os 7 anos de idade. Eles colocaram, a grande maioria deles lá da Microsoft, da Apple, sei lá o quê, os grandes profissionais já deram muitas entrevistas falando sobre isso, o quanto eles têm um lá que, inclusive, as babás são obrigadas a deixar o telefone fora da casa para entrar o celular, ninguém entra com tecnologia dentro de casa, os filhos deles não têm acesso à tecnologia até os 7 anos de idade. Meu Deus, eles vão ficar completamente deslocados da sociedade, será? Os caras são o bambambam da tecnologia e sabem que não faz bem para aquela infância. Alcio, mas eles têm babá, eles têm dinheiro para colocar um monte de gente para cuidar da criança. Concordo que é um desafio gigantesco. Mas o que realmente é um convite para a gente olhar o que realmente é verdadeiro, o que é simplesmente desculpa da nossa parte. Porque muito desse entregar a tela é desculpa, porque é mais fácil para nós. Né? E aí eu não estou querendo dizer, nossa, quem deixa o filho ver desenho, quem deixa ver televisão, nossa, está acabando com a infância. Não, é esse cuidado. Então, ok, meus filhos estão vendo desenho agora, o que eu vou oferecer para eles depois do desenho? Sem falar, desliga a televisão, porque agora é hora de almoçar, porque você tem que fazer tarefa, porque não sei o que, não sei o que, porque não sei o que. O que a gente está fazendo? Desliga esse mundo maravilhoso que libera hormônios deliciosos no seu organismo, que você precisa, etc. E vem para esse mundo ruim que é aqui a vida real. E aí a gente fala, você tem que aprender a ficar longe da televisão. E o cérebro dele fala, pelo amor de Deus, não, é lá que você precisa ficar. Porque aqui você não tem o que você precisa. Então, como que a gente convida eles a saírem do virtual e virem para o real? Como que é essa desconexão? Que horas que eu coloco a televisão, que horas que eu coloco o celular, que horas que eu tiro, como que eu tiro? Com que qualidade eu ofereço esse mundo real depois? Nos nossos atendimentos para as famílias, muita gente fala assim, meu filho não faz tarefa de jeito nenhum, eu negocio. Ele fala, eu só vou fazer depois que eu ver um desenho. Então tá, então primeiro você vê a televisão, vê o desenho, depois a gente faz tarefa. Gente, que cérebro que sai de um mundo maravilhoso, com totalmente possibilidades, com cores, com magia, com tudo acontece, com luta, sei lá, se a criança gosta de luta, com 1000 coisas acontecendo, desliga e o cérebro fala, legal, então agora eu vou fazer tarefa de escola. Não existe isso, sabe? É completamente não natural. Então, como que a gente entende que ele está saindo de um mundo que está liberando só coisas maravilhosas para o seu organismo? Como que eu convido ele para ir num mundo real, onde também libere essas coisas maravilhosas para o organismo e fala, opa, não é só lá que eu tenho isso. E aí, nesse mundo real, também vão vir, sim, responsabilidades, também vão vir, sim, equilíbrios entre trocas, entre atividades, mas ele não está mais lá naquele mundo desconectado de nós, ele já está no mundo real para conseguir dar esses passos depois. Então, a gente precisa entender que não é maldade da criança, não é má vontade do adolescente, não é instintivo. E é, sim, responsabilidade nossa enquanto os pais
oferecer para eles esse mundo real de qualidade. Oferecer para eles essa conexão, oferecer para eles essa importância, esse sentir-se visto, esse sentir-se amparado, sentir-se amado, para ter todos esses hormônios que o organismo dele pede como necessário para o seu desenvolvimento sendo produzidos. Né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de consciência do nosso papel. A gente sabe sim que a gente é responsável pela educação, mas no dia a dia a gente está dando conta. Né? A gente está lá trabalhando, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso isso, mas eu preciso aquilo, mas é só um desenho educativo, mas é só isso, mas é só aquilo, mas é só um joguinho, só que a gente não está conseguindo ter a consciência de quanto tudo isso envolve realmente o seu desenvolvimento, o seu instinto, sua necessidade neural, né? E aí a gente vai alimentando essa busca pelo mundo virtual e cada vez mais entregando os nossos filhos de bandeja para esses estados emocionais doentios, né? Para cada vez mais depressão, né? A depressão é uma das causas principais na falta desses hormônios, porque a depressão é uma doença, e essa doença vem pela falta desses hormônios da felicidade, né? Então a gente está oferecendo para eles, entregando eles de bandeja para esse organismo sedento por algo que a gente não conseguiu oferecer para eles. Isso não quer dizer que se meu filho tem a culpa é minha. A gente não está falando de culpa, a gente está saindo de uma educação pela culpa. A gente foi educado por culpa, né? Você fez isso, então você tem que pagar por isso. A gente fez isso, a gente errou, então você vai ser punido. Essa é uma educação antiga, não faz mais sentido para o desenvolvimento do cérebro. Você não tem culpa. A gente fez o que a gente sabia que era melhor. Agora eu tenho outras informações. Como que eu lido com essas informações a partir de agora? Meu filho tá assim, então agora... Não, agora você vai olhar e você vai pensar, como que eu posso oferecer mundo real para ele? Como que eu posso oferecer esse espaço de importância para ele dentro da minha vida? Ele só quer jogar. Senta com ele e joga com ele. Quem sabe você não vai conseguir ter vocabulário, você não vai conseguir entrar no mundo dele. A partir do momento que eu entro no mundo dele, eu tenho argumentos para trazer ele para o meu mundo. Por que eu quero trazer ele para o meu mundo se eu não estou nem aí para o mundo dele? Mas meu filho só quer saber de ficar no celular. O que ele está vendo no celular? Será que você não pode ver junto com ele? Será que você não pode entrar junto com ele e acessá-lo? E aí, daqui a pouco, vocês estão os dois num diálogo, numa conversa na hora do almoço, que eles nem tinham diálogo. Porque cada um falava uma língua completamente diferente. E nesse diálogo, na hora do almoço, talvez na semana seguinte, você convide ele para ir tomar um sorvete, você convide ele para ir no negócio do trabalho com você, e vocês vão no caminho conversando sobre aquele jogo, sobre aquela coisa, daí aparece alguma coisa na natureza, e você conversa sobre a coisa na natureza, ele já está te ouvindo. E você consegue ir trazendo ele de volta, porque você está colocando ele nesse lugar de importância, que ele sempre quis estar. Desde bebezinho, a única coisa que a gente quis é ser importante para os nossos pais. E aí chegou uma idade onde a gente percebeu que isso não era possível e a gente foi ser importante em outro lugar. Para um grupo, para uma personalidade que eu criei lá, um personagem que eu criei virtual, que aquele personagem passou a ser muito importante, e aí ele libera em mim os hormônios que eu preciso, e assim vai. Então, o grande convite aqui, nesse acolhimento desse mundo virtual que veio sem volta, é o quanto a gente precisa entender a nossa importância no mundo real deles, né? Para a gente poder ir construindo com eles esse preparo, essa casa forte para ir para o mundo virtual. E aí, quanto menos mundo virtual a gente oferece na primeira infância, quanto menos mundo virtual a gente oferece, e o mundo virtual não é só a internet, né? Desenhos, telas, etc. Tudo isso é mundo virtual. A gente sai do mundo real e vai lá assistir aquele lugar que o passarinho fala, que o bichinho voa, que não sei o que, e aí cada vez menos eles têm conexão com os sentimentos ruins, né? Uma coisa muito ruim que a gente faz normalmente é, ele tá nervoso, ele tá, coloca um desenho para assistir. Né? A gente vai ensinando o que é isso. Se você não sabe o que fazer, vai para o mundo virtual, que você se desconecta de você e não precisa sentir aquilo. E aí a gente vai, de novo, entregando eles, né, cada vez mais para fora de nós, para fora desse núcleo que foi preparado com muito cuidado no plano espiritual, que foi preparado com muita atenção no plano espiritual. É esse núcleo que vai te ajudar a lidar com seus desafios. E eles estão se propondo, junto com você, desde o momento que você nasceu, a olhar para as suas necessidades, ajudar você a desenvolver novos caminhos diante das suas emoções, ajudar você a olhar de novas formas diante dos seus desafios, se acolher o outro, e assim vai. Então, começa desde o momento que o nascimento, esse preparo para o mundo virtual. Desde o momento em que a gente tem esse bebê, na verdade, desde o momento em que a gente, desde a concepção, né? Na barriga ele já está sentindo o que é esse mundo, né? A partir das emoções, do jeito que a mãe lida, do jeito que está acontecendo essa relação dela dentro de casa. Então, nós estamos preparando os nossos filhos desde este momento. E se ele já está lá no mundo virtual e a gente percebe que às vezes ele está mais lá do que cá, a gente sim ainda tem chance
desde que a gente se interesse. Meu Deus, Alice, como é que eu faço tudo isso com a vida que eu tenho? Nós somos adultos, a gente tem a possibilidade de olhar e organizar. A gente não vai mais ter um pai e uma mãe que vai chegar para a gente e vai falar, faça isso, 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 e nós vamos obedecer. Por mais que seja esse o caminho que a gente aprendeu na vida, e por isso que a gente fica tão atordoado com tanta coisa para fazer, porque o chefe manda fazer, porque o marido manda fazer, porque a esposa manda fazer, porque minha mãe falou que tem que ser diferente, porque a sociedade manda fazer, porque eu tô só obedecendo. Porque foi isso que eu aprendi. Se eu paro e olho, peraí, existe um filho nessa situação, existe uma filha nessa idade, eu preciso dar conta disso, 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 eu preciso dar conta de mim, e eu preciso dar conta disso. O que realmente é altamente importante que é a prioridade? Como que eu organizo isso? Como que eu consigo colocar isso em 24 horas? Talvez eu não vou conseguir colocar tudo em 24 horas, mas será que eu posso dividir na semana? E aí são mais horas, não preciso fazer tudo todo dia. Né? Será que eu preciso entregar uma casa limpa, organizada, impecável, roupa, blá, 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 porque senão eu não vou ser uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa... Porque era isso que a sociedade dizia, e eu estou obedecendo. O quanto que eu posso realmente ir organizando e sendo exemplo para os meus filhos, que eu não preciso estar o tempo todo atendendo expectativas externas para ser feliz. E isso mostra, através do nosso exemplo, através do quanto a gente produz hormônios de felicidade neles, ajuda eles a produzirem, né? Quanto que a gente apoia eles, quanto a gente acolhe eles, mesmo quando eles não atendem às nossas expectativas. E aí a gente vai conseguir ter adultos que talvez não vão lutar para atender expectativas sociais, e sim por viver os valores que aprendeu na sua infância. De respeito, porque eu fui respeitado. Aí a gente fala assim, isso não é verdade, Alça, eu sou uma pessoa super respeitosa, e sim, eu fui punida, eu fui castigada, eu fui violentada, eu apanhava, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu sou super respeitosa. Será que a gente é respeitoso? Será que se não tiver uma lei, uma punição, a gente vai cumprir? Será que a gente não é só obediente? Eu tenho uma teoria de que nossa sociedade ela é obediente, ela não é respeitosa. Porque se não tem um radar naquela via, eu duvido que todo mundo ande a 40 por hora. Eu duvido que nós andemos a 40 por hora a via inteira se não tem um radar. A gente vai até uns 50, e quando tem radar a gente reduz só um pouquinho. Mas é que esse radar, na verdade, ele só tá aí porque tem as pessoas que abusam muito. A gente sempre tem uma desculpa para não obedecer. Agora, se tem o radar, eu obedeço. Porque o que eu aprendi? Eu aprendi a obedecer a punição, a temer a punição. Não a respeitar. Será que todo mundo usa máscara sabendo que é necessário ou só onde é obrigatório? Será que todo mundo lava bem as mãos? Será que todo mundo mantém a distância ou só onde é obrigatório? Só onde eu vou ser punido? Só onde eu vou ter uma multa? Será que a gente é respeitoso ou será que a gente é obediente? E aí, nós estamos criando os filhos falando que a gente está ensinando respeito, por isso que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo? Não, estou ensinando obediência. E cada vez mais nós teremos isso. Essa sociedade que hoje não é respeitosa, ela é obediente. Se não tem uma lei que diz que eu preciso respeitar a outra raça, eu não vou respeitar. Agora, se a lei diz, se você levar uma multa, aí eu sou obrigada a respeitar. Não estou respeitando, estou obedecendo. A partir do momento que eu vivo o respeito, que eu recebo o respeito, eu aprendo o que é respeito. E aí é diferente, aí não precisa de uma lei, não precisa de uma regra. Não precisa ninguém dizer que aqui você não grita comigo porque eu sou seu pai. Não, eu não grito com você porque você não grita comigo. Não é pelo grito que eu aprendi a se relacionar com as pessoas, a me relacionar com as pessoas. Então, é um caminho realmente novo, mas que a gente vê que a ciência traz de convite e que hoje o mundo traz de convite. Ou a gente aceita esse convite, começa a lidar com os nossos filhos de forma diferente, conosco mesmo de formas diferentes, ou cada vez mais esses números aí que estão gritantes, Em 2019, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. E nós temos a segunda maior causa de mortes entre 15 e 29 anos hoje é o suicídio. Então, é uma juventude muito desesperada, que não está vendo valor na vida real. E muitas vezes a causa desse suicídio está sendo cada vez mais o que acontece no mundo virtual. Então, esse é o convite que eu queria deixar para vocês e fico à disposição para a gente conversar, perguntas, dúvidas e reflexões. Obrigada, Alcione. Então, está aberta a palavra para quem quiser fazer comentários e perguntas. Parabéns, Alci, como sempre. Meu Deus, eu escuto você falando, tem muitas coisas na minha cabeça, eu fico pensando o tempo todo nas coisas que eu faço no dia a dia, como eu consigo ser uma pessoa melhor. Então, obrigada por nos ajudar aí nesse processo de educação, não só dos meus filhos, mas eu busco muito também na tua fala
como a gente tem a evangelização na casa espírita, né? Ou com os jovens, com as crianças. E isso também é muito importante até de como mudar a relação na própria evangelização também. Então, você é um instrumento muito importante para o nosso aprendizado. Muito obrigada. Parabéns, Alcione. Foi muito, muito bom te ouvir, mesmo que você fale depressinha. Mas, assim, muito, muito legal. É o teu jeito de ser. Eu sou mãe de 4 filhas, eduquei todas sozinha. Sei que faltou a figura paterna. Mas fiz tudo o que estava ao meu alcance. Mas me deixando de lado, vamos colocar pais e mães, um casal normal, tem filho. Eles fazem de tudo, incansavelmente, para que um filho seja feliz. Mas esse filho, desde pequeno, é rebelde, é agressivo, bate nas outras crianças. É um exemplo. Por mais que esses pais queiram, ele não consegue, na pré-adolescência, interagir com os grupos escolares. Na adolescência, começa a colocar os pés pelas mãos. E na fase adulta, então, nem se fale. Como julgar? Eu já nem digo julgar. Como fazer essa reflexão de que os pais, em algum momento, falharam? Por quê? Falharam. A gente diz que não, mas a gente tem imperfeições. Em algum momento. Aí vem a culpa, aí vem a decepção, aí vem a permissividade para não perder o amor do filho, ou então o abandono completo do filho. O que você nos daria assim como reflexão sobre essa criança que precisa tanto, mas que já trouxe de uma existência pretérita essa agressividade dentro do seu coração? Obrigada, Marilene. Ótima pergunta. Bem que você falou, falharam, e nós falharemos, né? Mesmo eu aqui estudando todos os dias. Hoje a diferença é que eu já tenho um pouco mais de consciência de onde eu estou falhando, mas eu estou falhando. Uma coisa que eu acho assim, não tem como a gente se culpar por algo que a gente não sabia, né? Se a gente não sabia, a gente fez o que a gente sabia. Hoje, o que eu acho que pode trazer um pouco mais de culpa é saber que, assim, putz, eu podia ter tido acesso. Hoje as informações estão aí, né? Se eu não busco é porque eu realmente não quero. E aí, se eu não quero, depois eu vou responder e vou pensar, putz, eu podia ter buscado. Aí existe todo um outro caminho de culpa, né? Agora, a gente sabe que sim, como eu falei, tem espíritos que vêm com muita história de violência, né? Já vêm carregados ali como se já viesse com as arminhas todas carregadas ali. É o que eu tenho para entregar, né? Eu sou violento. E aí, o que a gente precisa olhar é o quanto essa infância eu ofereci um caminho diferente para ele, e mesmo assim ele continuou com essa violência. Ok, mas eu continuei oferecendo esse caminho diferente. É como se fosse, a violência dele não ganhou, eu também não fui para a violência junto com ele. Né? Porque se ele oferece violência, eu respondo com amor e carinho, não quer dizer permissivo. Né? Essa é bem diferente uma coisa da outra. Então, assim, ele oferece violência, ou seja, lá, ele bate no irmão dele. E eu acolho ele e eu digo, você está com muita raiva, você quer muito bater? Vamos bater nessa almofada? Vamos bater nesse travesseiro? Vamos bater nessa cama? Vamos bater num lugar onde a gente não machuque as pessoas? Você tem muita vontade de bater, eu tô vendo que você tem vontade de bater. E a gente coloca essa vontade de bater em lugares, a gente fala para ele, você não é ruim porque você tem vontade de bater, mas a gente não pode bater nas pessoas, a gente não pode machucar ninguém. Né? O que acontece quando a gente vai ensinando ele, que ele traz algo dentro dele, mas que isso não pode agredir o outro, a gente vai trazendo para outro lugar, a gente vai mostrando outros caminhos, a gente vai trazendo... Ele continua sendo violento. E aí, uma outra informação que é muito importante o cérebro termina de se formar depois dos 20 e poucos anos. Tem teorias que falam 21, tem teorias que falam 24, já tem a mais nova que está dizendo que é com 26 anos que conseguem perceber mesmo o cérebro completo. Então, se até os 26 anos, vamos supor, ele oferecia violência, a gente oferecia acolhimento, amorosidade, caminhos. Violência, acolhimento, amorosidade, caminhos. Violência, acolhimento, amorosidade, caminhos. Putz, a sua violência trouxe isso. E agora, como que você vai passar por essa consequência? Lógico que ele vai viver as consequências dos atos deles. Não quer dizer que os pais vão lá toda hora tirar ele do meio do clima que ele mesmo criou e levar ele para um clima de dentro de casa protegido. Não, filho,
você causou isso, a mamãe tá aqui para te ajudar, como que você vai lidar com isso? Ele vai ter que lidar com o que ele causou, né? Mas não sendo punido por nós, assim, sendo acolhido, oferecendo, olha, se você tivesse, né, olhado, como que você podia ter olhado aqui em outro momento que ele está calmo? E a gente vai oferecendo. Qual que é a ideia? Depois dos 26 anos, o cérebro dele vai estar pronto para lidar com tudo que eu ofereci de diferente. E aí ele vai ter mais capacidade de, nessa reencarnação, ter possibilidades diferentes de atuação. Né? Porque ele teve 26 anos ali de muita entrega, muito trabalho desses pais, oferecendo outros caminhos. Agora, quanto isso é desafiante, por quê? Porque nós somos violentos, nós não sabemos outros caminhos. Quando o nosso filho faz alguma coisa, a gente bate nele, por quê? Porque a gente não sabe outra coisa além de bater também. Quando nossos filhos fazem alguma coisa, a gente só grita com eles, por quê? Porque a gente não sabe outro caminho além de gritar. Então, é um processo, essa relação com os filhos, para mim, foi o verdadeiro caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento que eu ouvi minha vida inteira pelo espiritismo. Né? Autoconhecimento, autodesenvolvimento. E eu falava, nossa, que lindo, olha que caminho lindo que eu tô fazendo de autoconhecimento. Olha que meus filhos chegaram e vi que eu não tava fazendo porcaria nenhuma, que era tudo externo, era tudo superficial, era para posar de bonito lá fora, porque os meus problemas eu só estava colocando cada vez mais para dentro. Cada vez mais, tenho raiva, engole a raiva, tenho isso, engole isso. Quer dizer que eu me tornei uma pessoa mais pacífica? Não. Talvez mais controladora, mas ao momento em que aquilo for tocado, vai vir para fora na mesma violência que eu já tinha antes, né? Só tá mais controlado em outros lugares. Então, o que eu digo com a reflexão que eu faço para os pais que já fizeram e está nesse lugar, né? Hoje, olhando para as terapias de cura, né, que a gente fala que é a cura da criança interior, um abraço da mãe, um abraço do pai nessa criança e uma responsabilização já tira um peso gigantesco dessa criança, desse adulto de hoje. Né? Então, se eu, mãe, olho para o meu filho e vejo que ele é agressivo, que ele é violento, que ele é isso, que ele é aquilo, mas que na infância foi isso que eu ofereci para ele, mesmo que fosse o caminho que eu entendia que ia acabar, ajudá-lo a controlar isso tudo, eu posso dizer para ele, filho, muito do que você carrega hoje foi sim responsabilidade minha. Eu achava que eu estava te ajudando, mas eu te alimentei com essa violência, eu te alimentei com esse distanciamento das pessoas, eu te alimentei com essa raiva, eu te alimentei com essa agressividade, porque foi o que eu te ofereci, tentando te ajudar a lidar com a sua. Então, eu gostaria de dizer que talvez você não seja tudo isso. Talvez muito do que você carrega fui eu que coloquei na sua mochila, você pode tirar. Só da gente dizer isso por um adulto, a gente também já traz essa possibilidade do adulto dizer, opa, será que eu não sou 100% assim mesmo, então? Será que eu não fui aquela criança que merecia sim apanhar? Quantos de nós falavam isso? Eu tenho um primo que ele fala, nossa, mas eu merecia, hein? Meu Deus, eu fazia, nossa, eu merecia, eu apanhava de vara, mas eu merecia. Gente, ninguém merece apanhar, muito menos uma criança, né? E aí, quando ele diz isso, ele diz que ele é ruim, ele confirma que ele acredita cada vez mais que ele não pode mudar, porque se desde criança ele é porque ele é ruim mesmo. Né? E ele vai se confirmando e realmente acreditando que ele não tem como mudar na sociedade. Então, quem olha para trás e vê que tem todo um caminho, que o adulto continua assim, que realmente foi uma responsabilidade nossa por falta de conhecimento, etc., nunca é tarde. A gente pode chegar, pode tirar um pouco desse peso dele, tirar um pouco dessa violência da mochila e falar, um pouco disso aí é meu, tira um pouco aí, não é tudo seu não. Talvez você veio com um pouco e eu acrescentei um pouco mais, como caminhos para você. Mas eu queria por amor, porque ninguém duvida do amor. Né? A gente sim tem muito amor, mas como a gente não tem outro caminho, a gente também oferece a violência, a gente educa com amor e violência. Né? Não quer dizer que a gente não ama nossos filhos vão sempre amar a gente. Sempre, por mais violento que a gente seja, os filhos sempre vão amar os pais. O que acontece é que eles deixam de amar a si mesmos. Então eu apanho, eu não falo, nossa, eu odeio minha mãe, nossa, eu sou ruim. Né? Eu apanho, nossa, eu sou violento mesmo. Nossa, eu fui punido, putz, eu sou uma criança que não consegue mesmo. A gente vai se deixando de se amar, né? Deixando de se, mas a gente continua amando os nossos pais, eles fazem isso porque eles me amam. E é isso que a gente fala quando a gente grita, quando a gente agride o filho, né? Mas a gente vai carregando isso. Então, e quando a gente olha e vê, nossa, eu realmente ofereci tudo que eu pude, a gente sempre pode rever, mesmo quando a gente ofereceu muito, muito, muito amor. Vamos supor que a gente pendeu na permissividade. A gente também pode chegar para o filho e dizer, filho, muito das suas faltas, da sua falta de limites, da sua falta de entender o outro, de respeitar o outro, etc., fui eu que coloquei na sua mochila. Eu também não olhei para você. Eu olhei só porque era mais fácil para mim naquele momento, e eu achava que o que eu tinha que te dar era só o amor, que eu não tinha que te dar limite, e assim, isso tudo que tá na sua mochila também é meu, tira um pouquinho que não é tudo seu, você é capaz de fazer diferente, né? Então, acho que e não é culpa, né, é a gente se responsabilizar e entender que tem caminhos aí, e que sim, a gente pode dar muito amor, a gente pode dar muito afeto, a gente pode dar muito acolhimento, a gente pode dar muita orientação, a gente pode dar muito, 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 muito,
e esse ser chega lá um pouco mais amoroso, mas ainda assim cometendo milhares de erros, sendo violento, sendo coisa, mas com certeza com passos gigantescos nessa reencarnação, né? Então, a gente também acreditar que o resultado de uma pessoa é só a educação dos pais é muito simplista, né? A gente está ajudando a colocar coisas na mochila dele, mas sim, muito vem dele, nós espíritas sabemos disso, mas o quanto a gente pode oferecer e fortalecer buscas diferentes, né? Eu nunca esqueço aquela história do Divaldo, que tinha um dos filhos dele lá das casas, ele foi aceito e lá com 4 anos, uma das mães de uma das casas chegou e falou, eu não quero mais essa criança na minha casa. Por quê? Porque ele construiu esse estilingue com 4 anos e disse, quando eu perguntei para ele o que ele construiu, ele disse que era para tacar uma pedra na minha cabeça para me matar. E aí, ela ficou desesperada, falou que não aceitava, ele pegou essa criança e falou, você construiu um estilingue? Ele falou, construí, por quê? Porque eu quero matar a tia. Ele, então eu vou tirar você da casa da tia. Sempre que você quiser matar alguém, você vem falar comigo, tá bom? Ele falou, tá bom. Então tá, vai lá, ó, quando vier o sentimento de querer matar alguém, você vem falar comigo. Ele falou, tá bom. E aí, na outra casa, acontecia a mesma coisa, mas dessa vez ele construiu lá uma faquinha. Ele ia melhorando as armas que ele ia construindo. Imagina o quanto que ele não foi trazendo dele, né, das suas experiências passadas, a possibilidade de fazer tudo isso. Sei que no final da história, o Divaldo já estava com 35 armas dele na sala dele, guardadas, né, que toda vez que ele construía, ele ia falar com o Divaldo, e mesmo assim a mãe também expulsava ele da casa, que não queria ele na casa, morria de medo dele. E o Divaldo chegou para ele e falou, eu vou ter que te mandar embora, infelizmente, acho que ele tinha 16 anos. E ele falou, não, mas por que, né, o tio? Aí ele disse, porque nenhuma casa mais aceita você. Você falou que vai matar todas as tias aqui, e as tias não estão morrendo de medo de você, ninguém quer ficar com você. Ele disse, tio, mas para onde eu vou? Ele falou, não sei, eu acredito em você, eu tenho certeza que você consegue não matar ninguém, mas elas estão morrendo de medo. E ele falou, não, mas deixa eu ficar, só falta 2 anos para fazer 18. E aí ele falou, então tá, então eu vou conversar com a tia tal, só que você vai ter que prometer que toda vez que você vai vir falar comigo, você não vai falar com elas, você vai... E eles conseguiram chegar num acordo, e toda vez que ele tinha vontade de matar alguém, que ele tinha muita raiva, ele vinha falar com o Divaldo, e o Divaldo ficava, conversava, acolhia, nenhum momento colocou ele de castigo, nenhum momento gritou com ele, puniu ele, agrediu ele por causa disso. Então, assim, o Divaldo era o único que conseguia lidar com o menino, aconteceu alguma coisa, ele ia correndo pro Divaldo, e o Divaldo acolhia, trazia, etc. Quando ele fez 18 anos, ele pediu para sair, para se emancipar, lógico, e o Divaldo aceitou, né, e falou assim, ó, eu quero dizer uma coisa para você. Se você algum dia quiser matar alguém, vem aqui, por favor, e me mate. Porque significa que eu falhei com você. E aí esse rapaz saiu, e depois de muitos anos, muitos anos, ele um dia estava num evento em Brasília, e pediram para ele, um artista que estava lá expondo, pediu para ele que queria conversar com o Divaldo e tal, e perguntaram para ele, falou que sim, o menino chegou, no que o menino chegou, o Divaldo olhou para ele e falou, tio, você lembra de mim? E ele lembrou, ele falou, lembro. Daí ele falou, você que é o artista X? Ele falou que não ia falar o nome, porque o Brasil inteiro conhece, eu não tenho ideia de quem seja, mas ele disse que ele virou um artista muito famoso, que faz obras incríveis, que ele usava essa vontade de matar as pessoas para pintar. E ele disse que ele começou a pensar nisso, porque toda vez que ele tinha vontade de matar a pessoa, ele pensava, mas eu preciso matar o tio, eu não vou conseguir matar o tio, o que eu faço com isso? E aí ele ia lá e transformou isso numa grande forma de colocar para fora essa raiva, colocar para fora esse ódio em forma de arte. E o Divaldo ficou super orgulhoso, ficou super feliz, e ficou pensando o quanto que realmente é o amor, é o caminho do amor, que consegue trazer, né, esses outros lugares. Porque se ele tivesse sido tratado com castigo, com violência, etc., ele ia continuar fazendo isso, que foi o que ele sabia fazer e o que foi o que ele recebia. Né? Então, é possível. Lógico que é muito difícil a gente querer se comparar com o Divaldo, mas é um grande exemplo para a gente de entender que a gente consegue sim lidar, desde que a gente esteja com esse objetivo. E aí, o primeiro salto, o primeiro convite que a gente fala numa educação consciente é entender qual que é o meu objetivo na educação dos meus filhos, o que eu quero para eles. Eu quero ensinar respeito, eu quero ensinar empatia, eu quero ensinar diálogo, eu quero ensinar diversidade, mas eu não respeito a opinião dele, ele tem que pensar igual eu, tem que vestir o que eu quero que ele vista. Eu postei hoje um videozinho no meu Instagram, um teatrinho, quando a gente obriga os nossos filhos a quererem vestir o que a gente acha que eles têm que vestir, o quanto que a gente está ensinando desrespeito ali, o quanto que a gente está ensinando imposição, autoritarismo, a gente não está ensinando um olhar amoroso, a gente não está ensinando acolhimento, por um simples fato de vestir a criança. Né? Então, são coisas que a gente faz tão automático, e que, na verdade, a gente está alimentando essa violência que a criança já traz com ela. Falei um monte de novo, mas a ideia é a gente, assim, tirar a culpa, olhar como uma responsabilização, ajudar esse adulto a tirar da mochila o que não é dele, mas entender que a gente fez o que a gente realmente sabia.
né? E que se a gente quer fazer diferente, a gente provavelmente precisa buscar mais caminhos, buscar mais conhecimentos, né? Para oferecer outras propostas. Obrigada, Alcione. Imagina. Um beijo no coração. Beijo, obrigada a você. Olá, gente. Estão ouvindo? Alcione, eu posso pedir para você passar a referência do que você usou para fazer a palestra de hoje, em específico aquela parte sobre a necessidade cerebral de conexão? Pode. Eu já posso falar agora, mas depois eu posso até passar as fotinhos dos livros, né? Mas todos os livros do Daniel Siegel, ele é um neuropsiquiatra também, neuropediatra. E ele fala é o cérebro do bebê, do livro. Temos os livros do amor, Porque o Amor é Importante, esqueci o sobrenome dela, Sue. Todos os livros do John Bowlby, do apego, então eu passo para vocês as referências, sim, que é o que a neurociência traz de mais novo. Tá bom, obrigada. Obrigada a você. Muito gostoso te ouvir, eu lembro do Inconcelf passado também, que ele estava bem pequenininho, eu consegui participar também. Ai, bonitinho. Como mãe, assim, depois que chega a maternidade, acho que vira uma chavinha, né? A gente percebe coisas que a gente precisa se esforçar, e ouvindo o que a Mari estava falando, Mari, eu lembrei, eu não consegui pegar aqui agora, porque eu tô com o evangelho na minha frente, mas eu acho que era no Livro dos Espíritos que tem uma parte também que fala uma das perguntas, né, em relação então, mas e aí, é culpa dos pais? Olha, eu acho que é igual quando a gente é espírita, né? A gente mede, digamos assim, pelo esforço que a gente faz em tentar se melhorar, né? E eu acredito que esse esforço também valha em relação ao que a gente tenta passar para os nossos filhos, né? Igual a Sônia estava falando, a gente vai tentar dar todo o amor, todo o carinho, mas chega uma hora que o espírito tá por conta própria, sabe? Que ele vai ter que caminhar pelas próprias pernas. E se ele traz isso com ele, a culpa não é nossa, né? A gente fez a nossa parte, claro que a gente vai super querer pegar na mão e, né, ficar pertinho e não deixar que nada aconteça, mas chega uma hora que a gente tem que se trabalhar e saber deixar que eles caminhem também, sabe? Por mais difícil que seja, assim. Eu sei que eu passei por uma situação em família, assim, que um parente fez uma burradinha aí e foi preso. E burradinha mesmo, assim, tipo, dirigiu bêbado, sabe? Uma coisa que você olha e fala, ai, meu Deus do céu, isso vai acontecer na minha família? Sério mesmo? E aí você fica, imagine os pais que recebem a ligação no meio da madrugada para tirar o filho porque dirigiu bêbado. Aí você fica pensando, meu Deus, sabe? O que passa na cabeça desses pais? Tipo, ai, onde é que eu errei? Sei lá, deve ser uma coisa muito louca, assim, eu não consigo imaginar eu recebendo uma ligação 2 horas da manhã para tirar o Francisco da cadeia porque ele dirigiu bêbado. Mas isso faz a gente refletir, né, assim, o quanto a gente pode, né, meu amor? Cada vez mais tentar fazer o que está ao nosso alcance mesmo. Por mais, né, complicado que seja para a gente, assim, porque a gente teve uma educação completamente diferente das que a gente quer dar para os nossos filhos, muitas vezes, né? Só para finalizar, que senão eu também começo a falar, menina, porque eu também trabalho com primeira infância, aí a gente vai, né? A gente gosta de falar dessas coisas. Mas eu estava escutando um podcast ontem, melhor coisa da vida, podcast. A gente está dormindo lá com o nenê na cama, amamentando e tá ouvindo podcast. O cara falou uma frase muito legal, assim, que eu super vou levar para a vida, assim, o quanto às vezes você permitir que o seu filho amarre o tênis sozinho pode ser um ato geopolítico. Eu fiquei, nossa, o impacto. Eu demorei um pouquinho para conseguir ligar todos os pontinhos, assim, né? Mas eu falei, nossa, é verdade, né, filho? Esperar o seu tempo, né? Deixar você fazer sozinho o que você consegue fazer sozinho, para você ser um adulto que vai conseguir mudar o mundo. Isso. Que amor. Obrigada, Alci. Imagina, obrigada a você, Thaís. Alguém escreveu alguma coisa ali no chat. A Luzana, né, agradece
que ele foi preso e não morto por acidente. Mas é difícil essa aceitação de que nossos filhos podem tomar escolhas inapropriadas. E eu queria aproveitar, então, falar um pouquinho sobre isso, que é né, o tema do mundo virtual, mas eles vão tomar. A gente tomou, gente, quanta coisa, quanta besteira a gente fez na nossa vida, na nossa adolescência. O cérebro está pronto depois dos 26. O que isso significa? Principalmente a última parte que vai ficando pronta é a parte que a gente consegue controlar a nossa vontade. Por que o cara dirige bêbado? Ele sabe que ele não pode dirigir bêbado, ele tem toda a consciência disso, ele sabe tudo isso. Por que ele dirige bêbado? Porque ele tá com vontade, a vontade dele é muito mais alta, ele tá com vontade na festa, ele tá com vontade de não sei onde, ele tá com vontade... É muito mais forte do que a área do cérebro tem para segurar essa vontade, que é a última, vai ficando pronta, é a última parte. Mas, meu Deus, Alce, eu não fiz isso, eu sabia e não fiz. Não, você não fez por medo. Por medo, provavelmente, da bronca que você levar dos seus pais, de ficar de castigo o mês inteiro. Por quê? Porque o nosso instinto de sobrevivência fala mais alto, então eu tenho uma vontade, mas eu tenho um medo de levar bronca que é mais alto. Não porque eu tenho consciência de segurar essa vontade. Então, eu fui criado pelo medo, e aí meu medo fez com que eu não fizesse muitas coisas que eu tinha vontade. Qual que é a nossa ideia? Sim, eles precisam ter muita consciência, muita educação, muito exemplo de como a gente lida com as nossas vontades. Então, se a gente quer ensinar os nossos filhos a controlar as suas vontades, mas a gente continua viciado em celular, viciado em alimentação, viciado em jogar bola, viciado no que for, a gente não está sendo exemplo de controlar vontades, a gente está mostrando que é isso aí, quando a gente tem vontade, a gente vai fazer e pronto, porque eles aprendem pelo exemplo. Então, como a gente vai ensinando? E segundo como que a gente vai ensinando os nossos filhos a ir lidando com as suas escolhas? É uma escolha inapropriada, como que a gente lida com ela, como que a gente lida com as consequências, porque eles vão ter escolhas inapropriadas, como que a vida real pode oferecer o que você estava procurando lá, como que outras formas você pode ter o que você fez, o que você estava procurando quando você dirigiu bêbado, né? Será que você dirigiu bêbado? A gente não sabe o que causou aquilo, o que causou dirigir bêbado? Será que eu estava tentando ser aceito por um grupo? Por quê? Porque o meu organismo precisa, meu cérebro precisa ser aceito, sentir-se importante, sentir-se visto, e daí por isso eu fui naquele lugar onde todo mundo bebeu, onde todo mundo dirigiu bêbado, e eu também. Porque por mais que eu tivesse a consciência, o meu instinto de ser aceito fala mais alto. Sabe, lógico que a gente não vai justificar tudo por instinto, então ele não é responsável por nada. Não, ele vai ser responsável por, não punido por. Se a primeira besteira que ele fez na vida, vamos supor, foi dirigir bêbado, foi preso, os pais chegaram e já começaram a punir essa criança disso, esse adolescente, esse jovem disso, a gente vai criar nele a crença de que ele é inapropriado. E aí, cada vez mais, ele vai acreditando de que realmente ele não tem jeito, de que realmente ele não sabe fazer as coisas, e aí a gente vai alimentando caminhos que não são da assertividade que a gente quer que ele tenha. Então, assim, é complexo, é bem complexo, mas eu acho que é um convite incrível de autoconhecimento. Né, para a gente poder cada vez mais ser assertivos com os nossos filhos aí, principalmente nesse mundo virtual que é tão assustador, porque dirigir bêbado a gente sabe pelo menos onde ele tá, né? Ele só prejudicou ele mesmo ali, quer dizer, ele colocou outras pessoas em risco também, mas a gente pode colocar milhares de pessoas em risco e criar situações muito mais perigosas pela internet, a gente não tem ideia o quanto, né? Roberta. Oi, Alce, tudo bem? Oi, tudo bem, você? Tudo jóia. Escute, eu queria me aproveitar de você um pouquinho aí, pedir para você deixar umas dicas para a gente de qual que seria o caminho, eu estava pensando aqui na palavra, eu acho que seja eficiente para a gente cuidar da nossa criança interior, né, e descarregar um pouco a nossa mochila, para poder, né, para poder ser melhor para os nossos filhos, sendo que a gente não recebeu isso muitas vezes, né? Obrigada, Roberta. Então, acho assim, a primeira coisa que a gente precisa aceitar é que a gente não recebeu, tá? A gente recebeu o que eles conseguiram e foi muito, muito, muito bom, mas não suficiente. Por que eu sei que a gente não recebeu? Porque a neurociência mostra que nós, seres humanos, ainda não aprendemos a nos conectar. Então, a gente está em gerações e gerações, e cada geração vai lutando por uma necessidade do cérebro. Então, os nossos pais provavelmente lutaram pela necessidade da sobrevivência, assim como os nossos avós, nossos bisavós, que são necessidades que acabam sendo muito mais fortes do que a necessidade de conexão, quando você olha para uma criança, né? Eu preciso dar comida para essa criança, eu preciso dar roupa para essa criança, eu preciso dar casa para essa criança, eu preciso... E é mais fácil, porque é externo, né? E a gente vai em busca, a gente vai em busca, a gente vai em busca, a gente vai em busca. A gente fala que nós somos a primeira geração de pais hoje que tem acesso a essa informação, e se essa informação chegou é porque a gente já está pronto para lidar da importância da conexão. Né? Então, a gente recebia, assim, muito amor,
a gente recebia, assim, muito afeto, mas a gente não recebia a conexão, que é diferente, né? Que qualidade desse olhar, a qualidade, em que lugar que vem esse amor, né? Então, aceitar que a gente não recebeu, mesmo sendo muito grato e honrando muito os nossos pais, né? Aceitar que a gente não recebeu, talvez sim, algumas pessoas tenham recebido um pouquinho, só que até a gente usa uma imagem, né, de que a gente serve que o nosso cérebro, assim, precisando de conexão, precisando dessa entrega, né, desse vínculo, a gente recebe isso aqui, e aí quando a gente vai dar, a gente sabe dar isso aqui, só que o cérebro dos nossos filhos também estão pedindo isso aqui, e aí quando a gente tem essa informação, a gente se esforça um pouquinho para dar isso aqui, aí nossos filhos vão dar para os filhos deles isso aqui, talvez um pouquinho mais, então em geração, a gente vai criando essa sociedade conectada, umas com as outras, que se olha, que enxerga o sentimento do outro, que enxerga a necessidade do outro por trás daquela ação que muitas vezes foi errada, né? Nunca esqueço uma vez que estava no trânsito, e eu tinha um primo que tinha morado fora do Brasil, nem lembro exatamente o país que ele tinha vindo, que ele morou em Monte, e aí passou um carro buzinando e furou o sinal vermelho e saiu, e aí eu lembro que o meu tio falou, nossa senhora, que falta de respeito, e meu primo olhou para ele e falou, quem sabe a mulher dele não está dentro do carro dando a luz? E aí, eu olhei aquele, eu falei, isso é a gente olhar para o outro com um olhar de deve existir uma necessidade ali, e não um julgamento do tipo, onde já se viu? Você furou a fila. Se fosse o pai dele que estivesse naquele carro, provavelmente ia chegar nele, já ia brigar, já ia colocar de castigo, já isso, já aquilo. Mas que necessidade estava por trás daquela pessoa que furou a fila? Né? Então, a gente aceitar que a gente não recebeu, tá? Então, não é feio a gente dizer que não recebeu, não é culpar os nossos pais, não é fazer eles se sentirem culpados de forma nenhuma. E aí o caminho que a gente faz é terapêutico, dessa cura da criança interior. É terapêutico, por quê? Porque tá lá no fundo, né? Então o nosso cérebro vai se formando, e aí as sinapses, a gente tem lá o cérebro primitivo, reptiliano, o mamífero inferior, e a gente vai criando as novas sinapses que vão construindo a parte de cima. Essa parte de cima vem com aceitação é isso, para eu me sentir importante eu preciso fazer isso, para eu ser aceito no mundo eu preciso fazer. E vou criando essa parte do cérebro toda aqui embaixo, que vai falando sobre mim, as minhas crenças, né? Raiva tem que ser engolida, você não pode sentir isso, você não pode sentir ódio, você não pode sentir tristeza, e vai ficando aqui, todas essas crenças aqui embaixo. O nosso cérebro vai continuando se formando, e aí você vai aprendendo os comportamentos certos. Então, o certo é agradar o outro, o certo é atender a expectativa social, o certo é você ficar quietinho, o certo é isso, e a gente vai... O cérebro ficou pronto. Tá lá no fundo, isso tudo que tá na nossa mochila, que não é nossa, não seríamos nós. Tá lá dentro, muito no fundo. Então, como que eu acesso lá? Terapia. A gente precisa realmente ir se olhando, buscando alternativas, tratando essa criança, olhando para as crianças lá fora. Hoje, no meu processo terapêutico, eu olho, normalmente, o que eu estouro com o Joaquim, com a Martina, com a Aurora, é o que estouraram comigo quando eu era criança, porque foi o caminho que eu encontrei. Não, eu não posso fazer isso, por que eles podem fazer isso? Não é vingança. É o único caminho que eu conheço, de não poder, né? Eu era responsabilizada quando eu fazia alguma coisa errada, então eu vou lá e responsabilizo eles. Mas não é responsabilidade deles, eles são crianças. Eles foram lá no quintal e subiram não sei aonde, já se viu, quebraram a garrafa. Por que eles estavam sozinhos no quintal? Eles não têm consciência de ter uma atitude correta e vou deixar eles sozinhos no quintal e depois ainda vou responsabilizar eles por terem feito bagunça? Eles são crianças, eles vão fazer bagunça. Sou eu que preciso ser o adulto que está lá orientando. Olha, se colocar o pezinho aí, pode machucar. Olha, essa garrafa quebra, a gente não joga. Vamos jogar outra coisa? Vamos jogar essa pedra? A criança não pega a garrafa e joga para fazer uma maldade. Ela pega a garrafa e joga primeiro, porque ela está com vontade de jogar alguma coisa. Todo o movimento, toda a vontade da criança traduzir movimentos, toda a necessidade fisiológica que a criança vai fazer. Preciso desenvolver os músculos do braço, das pernas, então eu vou subir, eu vou pular. Não porque eu estou pensando, porque meu corpo está pedindo. Eu vou jogar, eu vou não sei o quê. Então, a gente pode, como adultos, ir orientando, colocando o que pode, o que não pode, sempre orientando, né? Aí a gente vai lá, a criança fez uma coisa, a gente vai lá e pune a criança. Aí criou a crença, nossa, eu sou ruim, nossa, eu não sei fazer boas coisas, nossa, quando alguém faz isso, não pode, nossa, quando... E aí a gente faz exatamente as mesmas coisas com os nossos filhos, porque tá lá no fundo enraizado que essa é o que a gente tem que fazer com uma criança que faz alguma coisa assim. Então, o caminho é terapia, terapêutico mesmo, né? E o que vai, muitas vezes, para um lugar muito desconhecido, porque também é novo, por mais que existam milhares de linhas terapêuticas aí, ainda é novo, o caminho terapêutico ainda é novo. Quantos pais nossos fizeram terapia, gente? Dá para contar nos dedos. Então, assim, nós somos também uma geração que está conhecendo esse caminho de autodescoberta, de aprofundamento em si mesmo, de cura interior, de resgate. E aí a gente vai chegar muitas vezes na nossa infância e vai chegar muitas vezes em outras vidas, e a gente nem precisa fazer regressão de vidas passadas, nem nada. Tem um livro do Alberto Almeida, não sei se vocês já leram, A Cura da Criança Interior.
É maravilhoso esse livro, maravilhoso. Ele dá um Eu curso... não li, mas eu comprei, tá na minha cabeceira. Ai, leia, Roberta, é lindo, é maravilhoso esse livro. E ele fala assim, que nós espíritas acreditamos que grande parte das nossas ações vem de vidas passadas. E ele fala que hoje, não vou saber dizer a porcentagem, mas ele diz em torno de 80%, eu acho, ou 90%, não sei, é da primeira infância, não é de vidas passadas. Então, o quanto que a gente fala, nossa, eu sou assim, eu sou raivosa, porque, nossa, eu devo carregar isso durante muitas vidas. Provavelmente não, provavelmente você foi alimentada nessa raiva quando você era criança, sem seus pais saberem que estavam fazendo isso, é claro, porque ninguém faz isso de propósito, né? Então, esse livro também é maravilhoso, e o Alberto Almeida tem um curso da cura da criança interior também lindo, são 6 meses de curso, incrível, ele faz pela casa lá que ele mantém nas Oliveiras, né? É pago o curso, não é um curso espírita, ele é aberto, ele usa muitos conteúdos espíritas sem falar, a gente percebe, nós que somos espíritas, mas ele faz pela Casa das Oliveiras e... Você fez esse curso, Alce? Eu não fiz esse curso, foi a primeira turma agora, eu não fiz, eu vou fazer a da segunda turma, mas a minha irmã fez, a Chau também lá do SEIC, né, também tá conectada ali, e a gente tá sempre trocando, assim, as informações. Mas o curso é um livro. A minha irmã disse que o curso é o livro, só que o livro é teórico, o curso ele leva pra prática, assim, né. Ah, tá, porque eu vi ele falar numa palestra, fiquei interessada, eu fui atrás também para olhar, mas ele é pago, mas toda a renda vai para o Jardim das Oliveiras, Isso, né? Jardim das Oliveiras. Para manter lá mesmo. Eu queria saber de alguém que tivesse feito, assim, para saber se, né, o quanto vai a fundo, porque na verdade você precisa de um terapeuta para você, para os teus problemas específicos ali, né? Acho que o curso é mais abrangente para todo mundo, né? Mas enfim, acho que são duas coisas diferentes que se complementam, que precisa ser feita, né? Isso. E eu acho, assim, para mim, para quem não tem esse caminho já terapêutico traçado, para quem não... Eu acho que, assim, começar fazendo cursos é um caminho maravilhoso. Porque você vai acessando, você vai conhecendo outras pessoas, muitas pessoas que já têm esses caminhos mais traçados se abrem nos cursos, falam, aí você começa a se sentir mais normal. Porque todos esses monstros que a gente carrega dentro da gente, a gente acha que são monstruosos demais, a gente não quer olhar. Quando a gente escuta outra pessoa falando e mostrando os monstros delas, que, opa, meu Deus, que monstro assustador. Será que o meu não é tão assustador assim? A gente começa a entender que a gente é normal, que nós estamos realmente no mesmo. A gente não é melhor que ninguém que está reencarnado aqui nesse planeta agora. Né? A gente está no mesmo momento, no mesmo processo. E quando a gente começa a perceber isso em grupo, normalmente a terapia feita depois de cursos funciona melhor. Porque a gente já tem coragem de falar, de colocar para fora mesmo, que a gente já viu que os outros já colocaram, que é normal. Normalmente, quando a gente começa sozinho, a gente vai tateando, né? Será que eu falo isso? Será que isso é muito assustador? Será que isso é normal? Será que eu posso... A gente vai bem mais devagar, assim, né? Então, esses cursos eu acho super importantes, são caminhos bem bons. Obrigada. A Dai quer falar agora? Oi, Dai, pode falar. Oi, quero agradecer, né, pela sua palestra. E eu queria comentar o que a Marilene falou, o que a Thaís falou, né? A Thaís comentou que tem lá no Livro dos Espíritos essa questão, tem mesmo, que fala que o mais importante de nós como pais, que você comentou, é a gente ter a certeza de que a gente ofereceu o melhor que a gente podia dar, né, para os nossos filhos. E eu acho que agora, como você falou, os nossos pais não tiveram a possibilidade, de repente, de fazer uma terapia, a gente está falando dessa questão do autoconhecimento, né? Eles não tinham essa consciência, esse acesso que agora a gente tem. E você falou da importância da gente acompanhar a ciência. Eu acho que a psicologia está aí cada vez mais crescendo e ficando acessível para a gente entender o quanto que é importante a gente conhecer a gente mesmo, as nossas emoções. Não tem como a gente melhorar como pai, como mãe, sem a gente ter essa descoberta, sem a gente, como a Roberta falou, né, reconhecer a nossa mochila, todas as questões, às vezes a gente fala lixo emocional, mas enfim, né, tudo que a gente carrega com a gente, que a gente acaba despejando nos nossos filhos, se a gente não tiver essa consciência. Então, eu acho que uma das obrigações, assim, da nossa geração, que tem acesso a essas informações, é isso, é buscar esse autoconhecimento e lembrar que a gente não está aqui para criar, a gente não pode colocar essa pressão nas nossas crianças de pensar que a gente está criando um ser humano perfeito. Primeiro, a gente como espírita já vem com essa questão de que ele já vem com essas tendências de outras experiências, de outras vidas, enfim. Então, primeiro, a gente não chega aqui perfeito, imagina, a gente já sabe que a gente chega aqui com muita coisa para resolver, né? Para tentar melhorar. Então, acho que a gente fica, às vezes, nessa expectativa, às vezes até de, eu preciso criar um ser humaninho perfeito. Isso é uma coisa, assim, ruim para a criança e ruim para a gente também. Eu acho que não agrega nem para o pai, nem para a mãe, nem para o filho, sabe? Isso.
E sobre essas questões de cursos, eu sei de dois, assim, dois projetos que tem no YouTube do Marlon Rickdahl, que ele tem lá uma série Vai para Dentro, que são vários vídeos, fala sobre essa questão do autodescobrimento, então, para quem quiser dar uma olhada para ver se encaixa ali com o que você, né, quer ver, quer tentar se descobrir. E ontem eu vi que tem no do Rossandro Klinge também, eu acho que ele tem uma série, uma playlist falando, Descobrindo a Alma, enfim. São dois canais que tem muita coisa boa, assim, gratuito, né, para quem quer começar, mas eu acho super importante isso. Então, eu acho que a gente precisa realmente saber lidar com as emoções, e eu fui uma que fui fazer terapia depois que virei mãe, porque eu percebi que como você falou, eu estava repetindo coisas que eu sentia no meu coração que não era o certo, sabe? Assim, depois eu te explico o que é terapia, filho, ele tá aqui do meu lado. Eu estava repetindo coisas, comportamentos, modos de ser dos meus pais, que eu sentia no meu coração que não era o melhor. Eu sei que foi o melhor que eles fizeram, né? Hoje eu entendo isso, mas que não era o melhor, que eu não precisava fazer da forma que eles fizeram. E só com a terapia mesmo que eu consegui melhorar. Lógico, faço um monte de coisa ainda que eu sei que depois eu faço, gente, mas pelo menos agora eu sei sentar, pedir desculpas quando eu faço, sabe? Só essa coisa de você sentar para o criança e falar, olha, eu errei, eu sei que eu fiz isso, eu sei que eu tive um acesso de raiva, a raiva é uma coisa que eu sinto, que você também sente, todo ser humano sente, sabe? Essas coisas assim que já isso eu já fico mais feliz, assim, eu não consigo ser a mãe zen, mas pelo menos eu consigo sentar com meu filho e conversar depois que eu tenho, sei lá, um acesso. Então, enfim. Mas é isso, gente. Que bom estar aqui com vocês e que bom ouvir a Alcione sempre. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você, Dai. Carla? Acho que é Carla. Oi, Alcio, tudo bem? Oi, tudo bem, você? Tudo bem, eu tenho 3 igual você. Ah, que legal. Boa sorte. Tamo junto, né? Eu super te sigo e vivo, né, vendo suas lives e tal. E eu queria fazer uma pergunta para você, assim, como que você, não sei se a palavra é interferência, mas como que você atua quando da interação dos 3, assim, né? Porque na interação deles acontecem, né, risadas, choros, acontecem de tudo, assim. E eventualmente tem muito desse de, puxa vida, será que agora era a hora de eu colocar algum, né, algum... Oi? Eu posso comer mais? Pode? Posso comer mais? Pode. Eventualmente tem isso de que eu olhando de fora, eu penso, poxa, agora eu acho que é a hora que eu, de repente, poderia interferir. Eu fico meio em dúvida, né? Porque eu também não quero toli-los, né? As 3 aqui são 3 meninas, né? De dizer assim, não, que daí eu não quero ficar nessa de ficar agora, vocês têm que parar, não é assim. Então, às vezes eu deixo elas e vou vendo, principalmente as 2 mais velhas, porque a pequena tem 1 ano, né? Então é diferente um pouco a interação. Então, as mais velhas eu deixo, mas é conflitante a gente tentar entender a hora, né? E eu sou, do que a Dai falou, assim, eu sou super adepta do mãe possível, né? Eu aqui sou a melhor mãe possível. Eu brinco que a Lorena, que é a mais nova, tem a minha melhor versão, né? Porque eu já fui aprimorando, então a Lorena tirou vantagem, porque ela tem a melhor versão. A Yas, coitada, né? Foi a primeira. Mas eu... como ela tá aqui, só... Confirmando. Mas é uma coisa, né? É um caminhar, né? O maternar é um caminhar que a gente vai se melhorando e tal. Mas eu queria ver qual que é a tua impressão dessa interação entre eles, né? Quando deixamos lá e daí. Como que sua experiência, assim, você interfere bastante, eu deixo, né? Muitas vezes eu deixo. Às vezes a gente tem que interferir, tem que chegar lá, né? Sim. Mas como que é para vocês? Então, primeiro de tudo, saber qual é o seu objetivo quando deixa. Então, assim, o que você está ensinando quando você deixa elas se resolverem? E aí você deixar claro para você, assim, o que você quer ensinar? Você quer ensinar diálogo? Você quer ensinar empatia? Você quer ensinar resolução de conflitos? Você quer ensinar o quê? Você colocando isso num papel, você pode deixar e observar. Elas estão experimentando o diálogo? Elas estão experimentando a empatia? Elas estão experimentando o respeito? O que elas estão experimentando ali? E aí pode ser que você comece a perceber que elas estão experimentando simplesmente a lei do mais forte. Putz, olha, sempre o mais forte está ganhando. Elas estão aprendendo que o mais forte ganha, não é isso? Então vou interferir. E aí você vai interferir e você vai saber exatamente por que você está interferindo. Não, pera aí um pouquinho.
Por que vocês estão tomando essa decisão? Ah, porque não sei, mas peraí, você também não queria? Ah, eu queria, mas ela não deixou, tudo bem. Não, a gente não pode baixar a cabeça só porque o outro é mais forte e não deixou. Como que a gente pode fazer aqui? Olha, você percebeu que você é mais forte? Por isso que ela estava deixando? Então, assim, a gente interfere quando a gente percebe que o que a gente quer ensinar não está sendo os caminhos. E o que normalmente vai acontecer é que se, desde pequenininha, elas vivenciam um ambiente livre para se relacionarem, vendo nós adultos nos relacionando em busca da assertividade, elas não vão para o mais forte. Elas vão também na assertividade, porque elas vão estar sempre replicando o exemplo. Então, se desde pequenininho eu não interferia, mas elas, desde pequenininho, uma vinha, outra vinha, etc. Lógico, no comecinho elas não sabem ainda interagir, porque elas vão ter individualidade a partir dos 3 anos. Mas lá com 3 anos, eu não quero emprestar. E a gente fala, olha, respeita, ela não quer emprestar. Né? Não é aquela coisa, eu deixo, a outra toma, beleza. Quem tomou é o mais forte, então é assim que funciona a vida. Então, a gente vai interferindo desde pequenininho, mas a gente vai desde pequenininho mostrando os caminhos da resolução que a gente quer ensinar, né? Então, a Mar hoje, ela fez 4 anos, né? Então, muitas vezes ela ainda pega da mão da Aurora. E aí eu olho e vejo, Mar, a gente não pega das mãos das pessoas. Ah, mas eu quero isso aqui, isso aqui. Então, vai lá. Então, devolve e vamos ver como é que a gente pode resolver. Ela já consegue se resolver com o Joaquim? Já, com o Joaquim eu quase nunca interfiro. Porque eles já sabem que não pega da mão do outro. Nossa, eles ainda se batem, se empurram? Claro que sim. O cérebro vai ficar pronto com 26. O Joaquim tem 6. Ele ainda vai empurrar, ainda vai bater, ainda vai gritar, por mais que ele saiba que não pode, que não é esse caminho, etc. Nós não sabemos isso, ainda batemos, brigamos e gritando com os nossos filhos? Então não vai ser ele com 6 que vai conseguir não fazer. Quando ele vai para esse caminho, a gente interfere, porque a gente nunca pode deixá-los machucar ninguém, nem machucar a si mesmo, nem estragar o ambiente. Então a gente vai interferir, sempre esse é o limite. Mas antes disso, eu posso ir vendo. Eles estão indo para um caminho que eu acho legal. Não, eles estão indo para o caminho completamente oposto, então eu vou interferir. Porque senão eles vão chegar na solução pelo caminho oposto. E daí pode ser que eles reforcem que esse caminho oposto é o caminho certo, né? Porque eu nunca interfiro e deixo eles seguindo esse caminho oposto, assim. Aqui mais ou menos acontece assim, a minha do meio, ela tem 5, né? Quando ela é contrariada, o primeiro impulso dela é chorar, né? Então ela fica mais sensível, porque eu já sei disso, ela precisa de um tempo mais para digerir aquilo que aconteceu com ela. Daí o que acontece? A mais velha sempre cede, porque daí ela fala, mãe, então deixa para ela não chorar. Daí o que eu faço é isso, eventualmente eu falo, não vamos deixar só por causa disso, né, filha? Também você não pode ter a sua vontade sempre negligenciada porque sua irmã vai chorar, não é isso, né? Então a gente ensina a sua irmã a lidar com o que ela tá sentindo, mas é isso que você quer? Então, peraí, se é isso que você quer, vamos tentar, né? É mais ou menos esse... Mas é um caminho é bem isso, né? Todo dia. Todo dia essa negociação, né? Todo dia, em todo lugar, assim. Então, assim, educar... E se pensar que a gente está educando um ser humano, né? Foi isso que a Dani falou. Eles não vão ser perfeitos, longe disso. Mas é como... tem um vídeo, um documentário que eu acho que agora não está mais disponível, que é A Sua Criança Invisível. E esse documentário ele faz um paralelo, né? Entre a gente ser como é que faz quando faz em madeira, gente? Que fica com picareta, assim, fazendo madeira? Criando... Esculpir a madeira, não? Mas tem um profissional que faz isso, né? Eu não lembro o nome desse profissional. Ele fala que a gente não pode... Carpinteiro. A gente não pode ser o carpinteiro dos nossos filhos. Ou seja, eu vou ficar ali quebrando as partes ruins, né? Para construir aquele ser que eu quero que ele seja no adulto. Imagina a dor que é eu cortar essa parte que tá ruim, eu furar aqui, eu moldar, eu ficar esculpindo meu filho o tempo todo, esculpindo, para ele ser esse ser, como a Day falou, esse ser perfeito que eu quero que ele seja. Outra coisa é eu ser o jardineiro. Eu estou o dia inteiro olhando para essa plantinha, vendo se ela está virada para o sol mesmo, vendo se ela precisa de água. Ah, cresceu aqui um raminho torto. Como é que eu faço para ajudar ela a enrolar o raminho aí no lugar certo? Ah, deu um fruto. Nossa, esse fruto não era o fruto que eu achava que ia dar. Será que está faltando alguma coisa na terra? Será que eu estou adubando direitinho? Eu nunca vou falar, nossa, que árvore ruim. Isso fui eu que não soube cuidar direito dessa terra, né? Fui eu que não soube colocar no melhor lugar, no melhor sol, que não soube dar carinho. E aí a gente vai deixando essa árvore crescer. A gente não sabe como essa árvore vai crescer. Não sei se ela vai crescer para cá, se ela vai ter 3 ramos, 5 ramos, se ela vai ter muitas folhas, poucas folhas. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu estou cultivando e cuidando, e é diariamente. Né? Então, não é esculpir, que normalmente a gente faz. Eu acreditava na educação tradicional. Você tem a infância para endireitar, porque depois não direita mais. Você passava a infância esculpindo. Para aí, ok, criei um ser perfeitinho, agora vai para o mundo. Mas esse ser perfeitinho, a qualquer momento, se quebra inteiro, porque ele não é um ser perfeitinho. Né? E daí nós ficamos aí nos sentindo pessoas ruins, más, porque a gente não sabe lidar com a nossa alimentação, porque a gente não sabe lidar com o exercício físico, porque eu sou muito ruim mesmo, já se viu, eu não sei ser líder, não sei isso, não sei perdoar. Se culpando, por quê? Porque eu fui esculpida como se eu fosse tudo isso. Eu fui para a sociedade atendendo uma expectativa e uma imagem social que era o que se entendia da educação tradicional. Então, quanto a gente pode ir, Inês, né? Você chora. Ó, é o seu jeito, você chora.
como que você pode fazer para lidar com esse choro? Né? Será que você pode esperar o choro passar e voltar a conversar? Mas isso, ela tem a infância inteira, a adolescência inteira, para quando for lá adulto, ela entender que ela é essa árvore, ela é essa planta. Né? Só que a gente é imediatista, né? E é muito interessante, nós espíritas sabemos que nós somos espíritos imortais, queremos resolver a criança numa infância, né? O ser em uma infância. E aí muita gente fala assim, mas eu faço tudo se ele continua batendo. Eu falei, meu Deus, mas há quantos milhares de reencarnações ele bate? Você quer fazer ele parar de bater agora? Em 5 anos de vida, em 10 anos de vida, em 15 anos de vida? Em uma reencarnação, né? Você vai trazendo outros caminhos e você está dando passos, né? Mas é que a gente quer a resposta, a gente quer ser aplaudido. A gente está precisando ainda dos hormônios que a gente não recebeu na nossa infância. Beleza? Obrigada, Alce. Obrigada. Imagina. A gente já está caminhando, Alce, para quase 2 horas de... Eu vi, eu me empolgo. Como é que tá teu tempo? Tá bom? Tá ótimo? Né? Tá tranquilo, a hora que vocês... Senão a gente pode combinar que o pessoal que ainda tem dúvidas, né, algumas perguntas, possam encaminhar para você, ou encaminha para a gente reencaminha. Tá ótimo, com certeza. Fico à disposição, é só reencaminhar que eu retorno. Uhum. Se quiser deixar algum endereço, algum canal para o pessoal entrar em contato direto também. Eu tenho um e-mail que é contato@soniandrade.com.br. Podem entrar em contato direto comigo. E também tem o meu Instagram, que normalmente é o canal que as pessoas me acessam e aos conteúdos que eu posto, que é o Sônia Andrade Oficial. Então, é @Sônia Andrade Oficial, né? Lá, daí, sempre que me escrevem, eu sempre respondo, mando áudio, às vezes mando áudio gigante que o Instagram não manda, que só manda 1 minuto, depois que eu percebo, vou ter que gravar tudo de novo. Mas sempre respondo, adoro. Sempre que é possível, né? Porque com 3 filhos, a Carla sabe que não sobra muito tempo. Sim, mas sempre respondo. Sim, né? Nossa, muito, muito boa, assim. Para mim, a melhor parte foi quando você falou, eu tenho um de 16, outro de 13. Quando você falou que é sempre possível resgatar, né? Quando você percebe o que está, né? Onde falhou, né? E ainda dá tempo, sempre dá tempo para resgatar. Mais difícil, mas sempre dá. Esse para mim foi, né, ótimo, assim, porque nem tudo está perdido, né? Sim. E nosso cérebro tem uma plasticidade maravilhosa, então ele se refaz. Ele refaz novos caminhos, né? Nada precisa ser fixo para sempre, então é bem, bem possível. Que bom, então. Nossa, agradeço, né? Segunda participação tua, assim, sempre muito proveitosa, muitos ensinamentos, né? Muita coisa para a gente, né, trabalhar. E volte sempre, né? Ah, obrigada. No virtual, no presencial, se for possível, né? Quando a gente fizer em Concel, próximo presencial que puder retornar, né? Está mais que convidada, assim. Ah, obrigada, Cláudia. Eu agradeço muito o convite de vocês. Eu fico muito, muito feliz de unir esses 2 assuntos. Para mim é muito difícil não falar de espiritismo nas lives do Instagram. E é muito difícil não falar disso no espiritismo, mas o espiritismo sempre está aberto, então a gente consegue trazer essas reflexões, né? Que vai ao encontro. Sim. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Que bom, que bom.